Olá, começando mais um Hope Hour. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Obrigado porque você está aqui acompanhando mais um episódio. Hoje com um tema muito intrigante, eu diria. Vamos conversar bastante. Vou começar apresentando quem vai apresentar. Karina do Canto! Prazer, que privilégio. Privilégio. A Karina, você conhece no... Então, porque a Karina é o seguinte, a Karina é bilíngue, né? Uhum. Então existe Por a Karina... Hã? Por obrigação. Por obrigação. A Karina, acontece o seguinte, a gente no português conhece a Karina do Armarinho da Arte. Um canal no YouTube bombadíssimo, inclusive, né? Tem placas do YouTube e tudo mais. Programa de televisão, é um quadro no Entre Família, como a gente estava conversando. Eles falam lá de tudo, inclusive de vez em quando sai um artesanato. Sai também, né? Mas a Karina também é apresentadora da TV Nuevo Tiempo. Isso. Então ela habla espanhol. E aí você apresenta o Entre Família hoje, mas a Karina tem uma carreira... Quantos anos, Karina? Aqui na Novo Tempo, 21 anos, né? Foi assim, essa chegada bem tímida, quando tudo está começando. Eu acho que isso enriquece também, né? Essa possibilidade de você... Vou ter que colocar a mão na massa, porque senão o negócio não acontece. Então, o que tínhamos que fazer, a gente fez. E já trabalhava em comunicação no meu país, né? Sou de Montevideo, Uruguai. E lá trabalhava fora, era para os canais abertos, enfim. Então, isso me deu muito chegar pertinho dos acontecimentos. Aí foi muito, muito bacana. Assim. Foi uma escolinha inconsciente, porque eu, teoricamente, só ia cobrir as férias de uma pessoa que era amiga. Fui ficando. Aí, depois, quando estava prestes para casar... veio o convite para Novo Tempo, que eu achei que nunca, todo uruguaio fala isso, né? Que nunca vai sair do país. E veio. Lá vai 3 milhões fora, né? Com 3 filhos brasileiros já. 3 brasileiros, bem brasileiros. Bem brasileiros. Bem brasileiros. Eles falam espanhol? Falam, principalmente as meninas. O Davi não quer saber, porque quando ele tem 6 anos, e aí ele fala, e na minha língua? Eu quero saber como fala na minha língua. Tipo, muito você bom. Fala espanhol, sorte sua. Mas já vou conquistá-lo. Devagar chega lá. Mas muito bom ter você aqui, Karina. Obrigada. Karina e eu, a gente apresentava um programa, quer dizer, eu apresentava... Éramos irmãos, né? A gente era irmão. Eu apresentava a versão em português e a Karina a versão em espanhol. Uma aventura de fazer um programa ao vivo todo dia. Sozinhos, praticamente. Fazia tudo também, produção, apresentava, fazia reportagem. Nós estamos bem servidos hoje em dia, né, Karina, eu acho. A gente não podemos reclamar mais agora, Verdade. Mas vamos apresentar os nossos convidados aqui também. Que prazer ter vocês aqui. Olha, a gente está recebendo esse casal que também tem um podcast. A Natália e o Robson. Natália Lopes e o Robson Rodrigues. Muito legal vocês falarem de família como vocês falam, né? Conversar com as mães e também ter um toquezinho nos pais. Eu tento. Você tenta? Eu fico mais nos bastidores, deixo a Natália brilhar, mas eu tô ali sempre participando quando ela me pede. Nós vamos falar até sobre isso também, uma expressão que você usa para os pais que eu achei bem interessante. Mas é muito legal ter vocês aqui. A gente vai conversar sobre maternidade atípica, porque se ser mãe já não é fácil, né, Karina? Não é fácil. Para nada, né? Eu tenho essa maternidade atípica porque estou fora do país, né? Essa questão da rede de apoio, da família, tudo isso que pra gente, para uma mãe no convencional, não é fácil. Eu estava lendo um pouquinho sobre a história de vocês, ser pais atípicos, né? Quando vem aquela surpresa de um diagnóstico de que meu filho pode ou não ter limitações, o primeiro que a gente imagina, né? Mas como que eu vou lidar com isso? Se a gente não sabe como lidar com um bebê, eu lembro quando minha primeira filha chegou, estava no escritório da Novo Tempo, né? E aí comecei a passar mal e falei, não, eu não posso estar grávida, estou longe de casa, minha mãe não está aqui, eu não conheço se meu plano de saúde cobre. Imagina a surpresa que você tem, já vocês tiveram 2 perdas antes, né? Sim. 2 pequenininhos, que infelizmente não nasceram, né? Não. Foram gestações embrionárias, na realidade. Então, primeira eu fiquei grávida 3 meses e na segunda foram 2 meses. O que seria uma gestação embrionária? É quando tem o saco gestacional, mas não tem o embrião. O embrião, ele não evolui, se desenvolve. não se desenvolve.
E aí você acaba... Só que aí muitas pessoas, elas deixam de lado, né? Claro. Por ser uma gestação embrionária, falam, ai, mas nem tinha embrião. Tem nada demais. Mas você já se sente grávida, né? Eu fiquei 3 meses tendo enjoo, sono, desejo, tendo tudo. Até porque na uma primeira vez a gravidez. Natália fez barriga, desenhou na barriga, tô grávida, não sei o quê. Fez um monte de surpresa pra falar que tava grávida. Então você gera uma expectativa de ser pai e de ser mãe, e aí aquilo é interrompido sem você nem saber por Você quê. esperava um bebê, Sim. né? É. De fato, era teu Tem filho. a notícia, né? Se tinha um embrião lá ou não, isso aí é uma coisa que vem depois, né? Mas tem a notícia, eu tô grávida. Exato. Mas você sabe que eu ouvi isso da médica, né? Na primeira ultra que eu fui fazer, e assim, primeira ultra de uma pessoa que sempre sonhou em ser mãe. Claro. Então a expectativa Lá em cima, Lá em cima. momento pra guardar na memória pra sempre. e aí quando a gente chegou, ela tava fazendo a ultrassom e era muito cedo ainda que eu tava grávida, sei lá, acho que tinha umas 5 semanas. E a médica já falou, vai fazer a ultrassom, beta deu positivo, tá tudo certo. E aí chegou lá e ela falou, mas a gente não sabe nem se vai vingar ainda, por que você já tá fazendo ultrassom? Aí eu parei, olhei e falei, vingar? O que é isso? Como assim, né? Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Ela falou, não, a gente não sabe se você vai perder ou não. Eu falei, nossa, gente, é assim? Saí de lá, assim, aterrorizada. Porque realmente eu não vi embrião, vi o saco gestacional. E aí ali eu falei, o que isso quer dizer? Só que aí a gente viveu 3 meses, assim, né? Tem uma despreparação às vezes, né? Não são todos, lógico. Temos médicos muito bons. Mas eu acho que nessa parte mais emocional, de acolher uma mãezinha, faltaria uma preparação, né? Em alguns dos profissionais. Até para quando tem uma perda, eu imagino que deve ser assim. Como você vai dar uma notícia dessas para uma pessoa que a vida inteira sonhou em ser mãe? Sim. Sim. Né? 90% dos médicos não têm empatia médica. Então, eu sei que lidam com situações muito difíceis. Tenho vários amigos médicos muito queridos, muito chegados também, e muitos falam, a gente às vezes se acostuma um pouco, porque se você for a pegar a dor de cada um, realmente é muito difícil. Mas eu acredito que não deixam de ser humanos, né? Eu acho que não dá pra você generalizar, acho que não se pode, mas eu acho que se você recebe lá que ela já passou por 2 gestações, ou que você vai dar um diagnóstico difícil, o mínimo é você saber como falar, sabe? Você não precisa jogar aquela informação como se fosse nada. Eu acho que é você, eu não vou me envolver, mas eu posso acolher com aquela notícia, porque também não é fácil pro médico passar notícia ruim. Ninguém quer passar notícia ruim. Pois é. É mais complicado por ser uma ultrassonografista, né? Que é muitas vezes quando a gente recebe o diagnóstico de uma gestação, é pela ultrassonografista e não pela sua médica. Porque se fosse a minha médica me dando esse diagnóstico, seria completamente diferente. Mas ela, por estar lidando com diferentes mulheres, tinham que ter esse preparo. É difícil a gente, né? Eu não sou médico e tudo mais, mas assim, a gente que é jornalista, por exemplo, o que acontece? A gente também tem todo um preparo, inclusive quando a gente vai estudar, de que a gente não pode se envolver com aquela história, se envolver com aquela fonte a ponto daquilo tá integrado na sua vida, porque vai te fazer mal. Então, eu, né, tô na editoria policial, imagina, aí eu vou lidar só com esse tipo de assunto, eu vou chegar em casa todo dia morto. Agora, eu preciso ter empatia para lidar com a pessoa. Isso. Então, né, você não precisa internalizar essa história, mas ter empatia ao tratar com alguém é do ser humano, né? Precisa ter esse acolhimento. A gente não tá tratando o biológico, a gente trata o emocional junto com o biológico, né? Exatamente. Agora, uma vez que isso passou, né? Aí vocês pensaram, bom, vamos novamente a tentar. E aí chega o milagre, né? Que a gente fala hoje um pouquinho sobre... Milagre. Um milagre, né? A vida do Vini, na vida de vocês, foi um grande milagre. Porque depois de 2 perdas, por mais que os médicos podem falar muita coisa, mas esse sentimento vocês vão guardar para a vida toda, né? E aí você pensa, bom, vamos começar de zero de novo. Né? Vamos lá, vamos sonhar no nosso neném, vamos conversar, desenhar a barriga, né? Como o Robson falava. E aí, em que momento chega esse diagnóstico? Vocês estavam sonhando, vocês estavam já... Talvez já tinha nome? Já. O Vini já tinha nome. Já tinha nome, né? Esse Já. pequenininho. A gente, até 12 semanas foi tudo tranquilo, né? Então, com 14, mais ou menos, a gente descobriu que seria o Vinícius. E aí, o pai do Robson faleceu nessa mesma época, né? Acho que isso é um ponto bem importante, porque
A gente... Foi um baque que teve, né, na nossa vida ali, com o falecimento dele. Uma perda, né? E aí, logo depois, na sequência, com 18 semanas, a gente recebeu o diagnóstico da displasia esquelética tanatofórica. Então, a médica olhou pra gente e falou, olha, os ossos longos dele estão encurtados, o tórax dele tá muito pequeno, então, provavelmente, quando ele nascer, ele não vai conseguir respirar e ele vai morrer. Uhum. E aí, nesse dia, tava eu, o Robson, minha sogra, a prima do Robson e uma criança de 10 anos. E aí, a criança saiu correndo, me abraçou e falou, tia, a gente vai amar ele mesmo pequenininho. Então, a criança foi mais empática que a própria médica, né? Não, e eu ainda cheguei pra médica e falei, o que eu posso fazer? Tipo, tem alguma solução? Peço a Deus, o que eu falo? Ela falou, cara, o que eu tenho aqui são os números. Falei, pô, se nem orar eu posso, o que eu posso fazer então? Porque não tem solução, morreu, então acabou. E ela foi assim, dura, acabou. E a gente saiu de lá realmente devastados, né? Porque a gente estava preparando uma festa, uma celebração, com um café pós, reunimos todo mundo, primeiro ultrassom, minha mãe, primeiro neto, vamos todo mundo sair daqui, vamos pra casa. Ia saber o sexo aí, né? Não, ali Não, já era a segunda morfológica, já era o Vinícius, ok. já era todo mundo, vamos comemorar. Saiu daqui. Ela ia ver o neto pela primeira vez. Sabe? Depois de 2 perdas, né? Ela ia ver um... Ia mostrar a imagenzinha ali, aquela imagem que a gente nem entende direito, mas ok. Mas é o sonho da avó participar da primeira ultrassom. Sim. E aí chegou nesse momento que ela deu essa notícia e, cara, ali... Acabou com tudo. Ali acabou com tudo. Eu lembro que a gente saiu sem saber entender direito, assim, e a gente queria ir pro carro só chorar. E aí a gente sentou no carro assim e começou a chorar, eu olhei pra ela, aí minha mãe ainda bateu na porta do carro assim, vocês estão precisando de ajuda? E a gente só chorava, eu falei, mãe, vai que depois eu explico, porque agora eu não consigo falar. E aí Nossa, e ela também desesperada, porque não sabia direito... Não, como é que reage no momento Não, desse? e eu sei que depois ela voltou na médica, pegou na mão da médica e falou, doutora, o que eu posso fazer? Ela falou, nada. Ela olhou pra mim e falou, mas eu não posso fazer nada pra ajudar. Eu falei, sogra, eu não tenho o que fazer, vamos esperar agora, né? Nesse momento, você já tinha uma fé, você já... Pensaram, vamos orar, quem sabe Deus transforma, faz esse milagre. Ou falaram, bom, o que aconteça... Não, eu acho que eu sempre flertei muito na religião, passei por várias religiões, várias igrejas, né? Mas nunca me encontrei, mas sempre gostei de ouvir louvor, sempre, desde sempre gostei de ouvir louvor, sempre. Então sempre frequentou a minha casa o louvor. Mas nunca me estabeleci numa igreja. Gostava da Bíblia ali e tal, gostava da história, sempre gostei muito da história bíblica, mas não tinha, era fé, ponto. A casa dele ouvia louvor, a nossa casa não ouvia, porque minha casa era do pagode. E eu não suportava o louvor, e eu falava, imagina, não dá. Até que a nossa casa virou a casa do louvor. Até que bateu na porta. O louvor venceu. Aí teve o pagode com louvor. Aí eu juntei os dois. Mas isso foi muito interessante, porque ele começou, e o Robson me trouxe muito para esse caminho da fé. Eu fui buscar em várias pessoas, sabe? Fui conversar com a minha sogra, que é de rezar o terço, fui conversar com a minha mãe, que é espírita. Cada um falava uma coisa e eu olhava e falava, eu não tô me encontrando. E aí teve um dia que eu comecei a conversar realmente com Deus e questionar. Na verdade, eu tava brigando com ele do porquê que ele tava fazendo tudo aquilo pra mim. E aí ele começou a colocar louvor pra eu tocar. E teve um dia que ele tava tomando banho e ele falou, vem aqui, ouve esse louvor aqui. Tava tocando Elaine Martins, né? E aí, era uma pregação que ela tava fazendo numa rádio. E ela falava assim... E eu falei, meu Deus, ela tá falando comigo. E eu lembro que eu sentei assim, eu comecei a chorar. E eu falei, tá bom, agora a gente pode começar a ouvir um pouquinho de louvor aqui em casa. Podemos conversar. Mas foi por a fé começou a entrar de fato assim. Até a Natália queria fazer foto da gestação. Eu não queria, porque, vou fazer foto de um bebê que não vai nascer, tipo, que vai morrer, que todos os médicos falam que não vai sobreviver. Pra que eu vou registrar esse momento? E ela queria, porque queria... Pra mim era muito, muito vago, porque eu já tinha perdido 2. Eu não tinha rosto de nenhum dos 2. Eu não tinha nada que me fizesse lembrar deles. E a minha vontade era, mesmo se meu filho morrer, eu quero ter uma foto dele. Eu quero saber com quem que eu convivi durante 9 meses na minha gestação, né? Eu acho que a gente não tem muito esse diálogo, né? Da perda gestacional. Como é que lida com esse assunto? Porque como a gente estava falando até dessa primeira perda que aconteceu... Poxa, tinha uma notícia, tinha uma informação de que você seria mãe, você sentiu sintomas, né? Você se colocou como pai. Então, aí não tem mais isso. Para muita gente, nem houve uma maternidade. Mas houve. Sim.
A pessoa se sentiu mãe, a pessoa entendeu o que era aquela maternidade. Eu tenho certeza que você se lembra com muito carinho e também, ao mesmo tempo, com muita tristeza desses filhos não terem vindo. Eu tenho né? primeiro os shortinhos da Júlia. Então. Que já tinha nome, já tinha tudo. E isso que o Robson ia contar, que eu até te cortei sobre o chamado, né, que você teve quando eu queria fazer a foto do parto, é que era uma coisa que eu pedia muito pra ele. Eu falava, eu sei que pra você é difícil, mas pra mim isso é muito significativo. Eu tô curtindo minha barriga, eu quero fazer foto da gestação. Eu quero fazer foto do parto. E ele falava, não, eu não quero. Mas essa parte que você falou da perda gestacional, para nós que somos homens, a gente ainda olha de uma outra maneira. Porque não foi na nossa barriga. Então, assim, eu olhava que era uma perda, mas eu não entendia muito bem também. Sim. Porque tava ali. O homem como que cai a ficha, na maioria, não tô dizendo tudo, quando vem o bebê. Porque é a mulher que sente esse chutinho, que geralmente quando fala, ai pai, põe a mão na barriga, para, automaticamente, não é? Uhum. Então, assim, o pai meio que vive com, não sei, uma ilusão. Assim, Uma ideia, né? Mas é difícil essa ideia, até porque, assim, a gente também não foi preparado para ser esse pai tão presente. A nossa sociedade não é feita para isso. Sim. Então, ela tá grávida ali, beleza, tá no corpo dela e vai acontecer. Vai então, quando nascer, perdeu, você fica ali. Menos, né? É isso que muitas vezes a gente. Por isso que é um tabu para falar também. Então, acho que a gente leva muito isso também de falar, porque é isso. Cara, teve uma gestação, teve uma expectativa, teve um sentimento, teve um nome. Isso. Entendeu? A gente botou um nome, era a Júlia. Então, é um ser ali que a gente depositou amor. Com certeza. E aí, se perdeu aquilo. Então, acho que entra muito nesse lugar também. Duas palavras bem interessantes, né? Assim, gerou toda uma expectativa dos pais e foi colocado um sentimento, foi colocado amor ali. Muito. Na hora que você já coloca nome no seu filho, já não deixa, assim, não é aquele feijãozinho que a gente fala. Não. Não de é forma aquela alguma. ideia de você mãe. Esse é o filho, Sim. né? Mas Já- aí, desculpa, Kari. Não, pode ir. Eu só ia perguntar o seguinte, como é que foi essa... Porque depois vocês tiveram uma esperança de que realmente o Vini poderia nascer, né? Eu acho que a primeira vez que a gente ouviu Deus falando foi o Robson, né? Porque, na verdade, é muito estranho, né? E eu acho que vocês vão entender mais do que eu, assim, tipo, quando você fala, Deus falou comigo. Porque eu sempre assistia televisão e falava, nossa, mano, como é que esse cara tá falando que Deus falou com ele? Pô, que coisa... Como é que Deus vai falar com essa pessoa? Eu sempre fui essa pessoa. E aí, quando ela queria fazer foto, eu falei, não vai fazer. Não vai, não quero, não quero. E um dia eu tava no escritório, assim, ouvindo louvor, e eu senti de fato, e eu não tenho como eu explicar, porque não é um som que vem e você só sente, e falando, cara, você não confia? Então faz a foto. E até te deu uma data, né? Não, eu já mandei pra ela na hora. Falei, ó, pode ir lá fazer a foto. Ela tava dormindo, ela de madrugada. Eu falei, faz a foto. Ela acordou de manhã, como assim? Eu falei, cara, Deus falou comigo pra confiar. E a partir de agora, eu vou confiar 100%. Não vai ter ultrassom, não vai ter nada. Eu ia pra maternidade a cada 2 dias fazer ultrassom pra ver quando meu filho tava. E aí ele falou, eu não quero mais ir na maternidade. Eu falei, oi? Falei, mas isso era um combinado nosso que a gente ia. Ele falou, cara, eu posso até ir com você, mas eu não vou ouvir o que a médica tá falando. Eu vou confiar, o Vinícius vai nascer e ele vai sobreviver. Que fé, hein? Aí eu falei, eu não acredito em ultrassom mais. Aí ela falou, pô, mas você não acredita? Eu falei, é um equipamento de 30 anos. Como é que eu vou ter certeza no equipamento de 30 anos que as pessoas estão vendo? Ela, você é louco. Eu falei, louco não. Eu falei, 30 anos só, é muito pouco pra pessoa desenvolver ali e ver, é um borrão. Então eu falei, cara, eu confio, eu tenho minha fé. Eu vou com você, a gente vai junto nessa, mas eu vou acreditar até o final do que Deus falou pra mim. E então... ele ia, e era muito engraçado, porque ele entrava na sala de ultrassom e ele virava de costas. Então eu ficava vendo a ultrassom, conversando com o médico, e ele de costas aqui. Não queria nem ver. Não. Mas é uma paz muito grande que te dá, né? Então, assim, e eu acho que isso é muito doido, porque quando você tem esse sentimento com Deus, você fica querendo falar pras pessoas. E eu acho que... Eu entendo hoje as pessoas lá atrás, quando eu era mais novo, que me vinham me apresentar. Porque você fica tão entusiasmado que você quer falar pra todo mundo, cara, você precisa conhecer. É igual um restaurante bom que você vai, você quer falar pras pessoas. Só que aí você fica, às vezes, chato. Porque você fala, mano, você precisa ir. Sabe? Não tem como passar por isso sem Deus. Não tem como você passar por isso sem Deus. E todo mundo que vai no Voz das Mães, as mães falam que sem a fé, sem Deus, elas não conseguiriam passar. De fato. Então, Não conheço nenhuma manhã típica até hoje. Não tem como. Não tem. Nunca vi. Mas, Natália, você estava de repouso, né? Você passou de repouso sua gestação.
Sim. Uma vez que momento foi esse, assim? Quantas semanas, mais ou menos, como para comparar? Você só levantava para ir fazer o ultrassom e ver se o Vini... Não. De 18 até 23 semanas, eu vivi a vida. Trabalhava. Eu acho que, principalmente, o trabalho foi o que... Eu tenho uma agência de marketing digital, nós dois, né? Nós somos sócios. E isso me fez sair do problema. Eu me joguei no trabalho, eu falei, não tenho o que eu fazer, vamos lá. E aí, com 23 semanas, eu tive que fazer uma retirada de líquido amniótico. Eu tinha 1,5 litro a mais. A displasia esquelética, uma das características é o líquido amniótico, porque o bebê não suga e aí vai inchando. Então, chegou com 23 semanas, o Vini estava quase nascendo, porque meu colo do útero começou a encurtar e apagar. E a médica me deu uma possibilidade. Ela falou, Natália, a possibilidade que a gente tem é de retirar esse líquido. É uma cirurgia, né? É invasivo, você enfia uma agulha no útero e puxa. Então, mas é um risco, mas é uma possibilidade para vocês. Eu falei, vamos embora. E aí, a gente fez essa retirada. Eu entrei em repouso mesmo com 33 semanas, e aí foi até 37. Que aí foi uma outra coisa que o Robson teve de fazer a contagem com o Vini, né? Acho que a gestação toda permeou em cima da fé e de acreditar e de não desistir. E aí, você vai ganhando força aquilo, né? Você vai ouvindo louvor, aí você vai acreditando mais, aí você lê uma palavra na Bíblia, você sente que é pra você, aí você vai na igreja, e tudo aquilo vai gerando, então acho que... E você vai vendo o resultado também, né? Você vai vendo que a gravidez está fluindo. O Vini mexia muito. Só quando tem esse repouso aí, de novo. Como você viveu isso? Porque eu lembro que com minha primeira filha, eu passei 2 semanas a 3 de repouso, parecia 30 anos, né? Imagina. É muito difícil. Você não pode sonhar, você não pode fazer nada, você não pode comprar enxoval, você não pode... Nada. Eu só podia levantar para ir no banheiro. Até comer tinha que fazer na cama, né? Então, para uma mãe, tipo, aí te interrompe de novo essa ideia de que estava fluindo essa gravidez, né? E aí, como você encarou? Aí, nesse momento, você teve... como o Robson, ele já tinha, né, já bateu na porta ali, pelo louvor, essa possibilidade que Deus falou contigo, acalma que vai dar certo, né? Para você tinha feito assim também, essa batidinha na porta do coração, falou, vai dar certo? Teve, eu acho que é o que tá dando certo até hoje, porque a primeira vez que eu ouvi mesmo um chamado, que eu ouvi Deus falando comigo, foi quando eu tava tomando banho, e eu ouvi assim, você precisa criar um projeto chamado Voz das Mães. Ponto. E um mapa mental na minha cabeça, que eu tenho esse mapa mental hoje desenhado, mas até hoje eu tenho esse mapa mental na minha cabeça. E eu saí do banho, eu cheguei pra ele tava lavando louça e falei, olha, eu preciso criar um projeto chamado Voz das Mães. Ele falou, imagina, esse nome é muito bom. Eu falei, não, já deve existir. Eu falei, já registrei tudo. Aí eu falei, eu vou gravar um vídeo contando o que a gente tá passando e pedindo orações. Aí ele falou, eu não quero falar sobre isso ainda, é tudo muito cedo. Eu falei, tudo bem, só que eu não sei se você vai acreditar, mas eu ouvi, eu preciso fazer e eu vou fazer. Fui pro quarto, gravei um vídeo de 10 minutos e postei. E aí foi quando a gente começou a mais interagir sobre esse universo que a gente estava vivendo, né? Porque a falta de informação de maternidade atípica é muito grande, eu ia atrás de informação e não tinha. Foi aí que eu falei, eu preciso começar a falar sobre o que eu tô passando, que eu quero oração, eu quero que a gente forme uma corrente de oração. E foi realmente o que aconteceu. Para mim, nada me tira da cabeça que o Vini é um milagre por o tanto de oração e o tanto de possibilidades que a gente viu perante tudo que a gente estava ouvindo sobre Deus. E que você procurou, assim, nesse momento? Vou criar esse Voz das Mães. Você se sentia sozinha? Você acha que faltou uma rede de apoio? Alguma coisa que te acolhesse, que te informasse? Porque a gente romantiza muito a maternidade, né? É tudo muito bonito, vou amamentar e tudo mais. Eu lembro que a primeira vez que tive que dar de mamar para minha filha, achei que ia morrer. Já ouvi muitos testemunhos. Lógico, é uma situação linda, essa questão, esse convívio, essa... Conexão. Conexão, essa é a palavra que você cria com seu filho, é maravilhoso. Mas no início não é assim. Demora, tem um processo dessa mãe se acostumar, desse bebê conseguir abocanhar, como a gente fala. Eu lembro que minha filha, por ser prematura, Ivana... Não mamou mais do que 2 meses, eu ficava desesperada, de plantão na maternidade, para que a enfermeira lembrasse de me chamar e tentar amamentar minha filha. Então, tem uma expectativa muito grande. Só que quando a gente tem essa vivência,
É aí que você percebe que não é assim só flores. Sim. Né? Vamos falar a realidade, Claro. porque não é aquilo de dei banho no bebê, naquele quarto maravilhoso feito pela arquiteta. Não funciona isso. Você está cansado, você está irritado, o seu marido também. Muitas vezes não tem rede de apoio, não tem mãe perto, não tem vó, irmã. Então, é difícil. Né? E nesse momento com quem que você vai contar? Olha, meu filho pode ser que tenha uma doença X. E muita gente nem vai saber o que é isso. A maioria das pessoas, né? A gente não ouve falar sobre uma doença rara assim tão fácil, né? A gente não tem informação. Eu lembro que na época eu ia pro Baby Center, que é o aplicativo que a gente acompanha a gestação. E aí tem uma série, e acho que não tem nenhuma mãe que passa uma maternidade, uma gestação sem estar no Baby Center, né? E lá são tópicos gigantescos de as mães conversando e falando sobre isso. Eu falei, nossa, aqui eu vou encontrar apoio. Nada. Então, eu não encontrava nenhuma mãe que tinha passado pela mesma coisa que eu tinha passado. Que o que eu queria também, né? E o que eu queria era conversar. Oi, tudo bem? Como que aconteceu? O que aconteceu? Seu filho nasceu? Sobreviveu? Ele tá vivo? Fez? Tem algum medicamento? Como que ele tá hoje? E eu só achei uma menina que ela ficou viva até os 2 anos nos Estados Unidos. Então, não tinha conversa com ninguém. E aí foi quando eu percebi da falta de informação. Porque a gente vai no Google, se você joga displasia esquelética tanatofórica no Google, você só vai ver as piores coisas que você possa imaginar. Explica um pouquinho, Natália, para a gente poder entender. Porque muita gente por aí tá escutando e vai pensar, é um problema, mas qual? Né? Qual era a perspectiva dele, né? O que dizem é que a displasia esquelética tanatofórica é uma doença rara e que ela não é compatível à vida. Então, que ela tem algumas características que a criança não sobrevive depois de nascer. Depois que nasceu. Só que como várias outras doenças raras que também falam sobre isso, e a gente vê várias crianças vivas hoje. É porque então, isso é uma... O tórax, o pulmão, ele não expande, né? Isso, então, o tórax não se envolve. Quando o bebê dentro da barriga, ele não precisa. E quando sai, ele não consegue respirar. Então, ele acaba falecendo. Por isso que ele vai de 1 minuto a, 2 semanas de vida ali. Porque ele vai tentando, mas como não desenvolve, a criança acaba indo a óbito. Então, era isso a perspectiva que a gente tinha quando recebeu esse diagnóstico de displasia esquelética tanatofórica. E não tinha informação, né? Não. A gente jogava no Google, era só o Google, só pesquisa. E assim, quando o Robson trouxe a história do ultrassom, eu acho importante porque, assim, hoje, quando eu estudo mais sobre isso, eu vejo que, assim, as displasias esqueléticas, por exemplo, são várias. Uhum. E são muitas características. Então, às vezes é porque o tórax está em formato de sino, às vezes o tórax está em formato de pera. E por isso, por uma visão no ultrassom de um tórax com formato de pera, já é taxado como ele tem essa doença. Claro. E nem sempre acontece. Sabe? Então, hoje, o que eu falo muito com as mães, hoje, graças a Deus, a gente consegue conversar. Eu tô com 4 mães, nesse momento, grávidas, com o mesmo diagnóstico com o Vini. Então, a gente vai conversando a todo momento, entendendo como que ela tá fazendo, que exame que ela já fez, por que nem. Quando eu fui fazer a aminocentese, a retirada do líquido, foi perguntado pra mim, Natália, você quer mandar pro laboratório? E a gente preferiu não ir. Mas muitas mães não sabem. Então, não sabem o que tem que ser feito. Então, a gente vem muito com esse papel para acolher essa mãe e também ajudar ela de qual é o diagnóstico, para onde que ela vai, como que a gente pode ajudar ela nessa parte. Mas um detalhe importante do diagnóstico é que lá, acho que foi em Londres, teve um caso igual o nosso, e lá na Inglaterra é permitido o aborto. E aí a mãe foi e abortou. E aí, depois que passou, fizeram o exame novamente e não estava constatada a displasia esquelética tanatofórica. Então, é um detalhe muito pequeno. Entendeu? Tipo, mas é o formato de sino, de pera. Poderia ter sido com a gente. Poderia ter acontecido com a gente, porque até foi falado pra gente se a gente queria abortar ou não, que tinham outros países na América do Sul que era permitido. E a gente falou, não, de maneira alguma, a gente vai até o final da gestação. E vamos até o final. E fomos até o final e foi o que aconteceu. Agora, tá aí o milagre. Informação você não recebeu. Não recebeu, assim, uma rede de apoio, nem dentro da clínica, médico, que seja que você procurou. A minha médica foi uma rede de apoio pra mim, pra gente, muito grande. Mas eu acho que ainda falta a informação. Hoje, quando a gente tem uma criança atípica, a gente tem ali o médico, o fisioterapeuta, o geneticista, que eles todos têm que conversar entre eles. E eu acho que deveria ter isso também numa gestação. Então, Natália, você pode procurar um geneticista. Por quê? Quando falaram pra mim, você pode fazer a aminocentese.
Não me explicaram muito a fundo sobre a aminocentese. Não, você vai pegar o líquido, vai mandar para os Estados Unidos, eles vão fazer vai passar no laboratório e vai te falar qual é o nome da doença do seu filho. Aí eu fui fazer conta, porque demora 30 a 40 dias úteis para sair o resultado. Eu fui fazer conta para ver quando o Vini ia nascer, porque é um exame de quase 20 mil reais. E aí eu fui fazer conta e falei, não vai bater com quase o nascimento dele. Não faz sentido, a gente tá acreditando em Deus e vamos nessa. Mas para uma outra mãe pode ajudar. Claro. Sabe? Então eu acho que essa falta de informação que tem é muito grande ainda. E o Robson, ele realmente foi mantendo essa fé, porque eu vi aqui na história de vocês que você, inclusive, conversava com a barriga. Direto. Então, aquela história de não vamos nem tirar foto mudou pra vamos conversar com essa barriga. Porque a gente o Vini tinha que ficar na barriga. Então, era algo muito doido, porque eu botava a mão na barriga da Natália e eu ia falando, ó, filho, você tem que ficar mais tempo. Fica aí. E aí teve essa história da contagem, que eu abri contagem de 30 dias pra ele, porque era os 30 dias que ele poderia nascer. Então, todo dia eu ia na barriga, eu botava a mão e falava, ó, 29. Segura mais um pouco aí. Aí 10. Ó, faltam só 10, hein, cara. Agora tá chegando a hora. Então, todo dia eu ia conversando com ele. E a gente, obviamente, ouvindo louvor também pra caramba com ele lá. E aí, passou 2 dias da contagem. Eu falei, ó, filho, tá liberado agora, já acabou, pode nascer. E nasceu. Passou 2 dias, ele nasceu. Ele obedeceu bem. Porque foram 37 semanas ele nasceu, né? E aí, 2 dias. 37 e 2 dias. E aí, como que foi isso? Nasceu o Vini, né? Vivo, continuou, passavam as horas, passavam os dias, talvez ele ficou na UTI, né? Ficou. Eu acho que até antes, né? Quando foi o dia do parto, quando estourou a bolsa, eu acordei o Robson, eu falei, amor, estourou a bolsa. Ele falou, mas precisa ir agora? Eu posso dormir mais um pouco? Não tava nada ansioso. 3 horas da manhã. Nossa, falei, ele tava muito de boa. E Tava eu assim... tranquilaço. Aí minha médica perguntou, você quer ir pro hospital ou você quer ficar em casa? Eu falei, eu quero ir pro hospital. Eu falei, não quero ter crise de ansiedade. E aí, só que o meu nervosismo apareceu e as contrações pararam. E aí, meu trabalho de parto simplesmente parou. E aí, chegou até 7 horas da noite e ela falou, Natália, você prefere induzir ou esperar até amanhã pra ver se volta? Eu falei, não, Maíra, eu tô muito bem, vamos induzir. E a gente ia tentar um parto normal. E aí, chegou lá, o coração dele começou a oscilar. Eu falei, Maíra, cesárea. Tá tudo bem. Tá tudo bem, o parto é pra ele, E tá é tudo bem. importante se preparar assim, né? Porque Sim. tem mais que, tipo, eu vou ter esse filho de parto normal. não. Eu não quero intervenção alguma. Sim. Nem Imagina, e eu falava pra ele, indução, qualquer não sei coisa que eu sinta dor, esquece. Se eu falar cesárea, e ele falou, não, tá tudo Não, bem. e a Nesse gente- caso, o importante era que esse nenê nasça, né? Claro, era o mais importante. A gente chegou na sala de parto, eu lembro que tinha um papel de parede que era muito cafona e tinha na casa do meu pai. Eu falei assim, e meu pai tinha acabado de falecer, eu falei, Natália, fica tranquila que meu pai tá aqui, tá em paz agora, vai dar tudo certo. Porque eu falei, cara, era muito cafona esse papel de parede e eu não tinha visto em nenhum lugar no mundo. Só Só tinha ali. na casa do meu pai e ali. Eu falei, cara, não tem como ser coincidência isso. Eu falei, vai dar certo, Natália, então vamos lá pra cesárea mesmo que agora o Vini vai nascer. E foi uma paz assim. E aí, a hora que tava esse bebê nesse mundo, saiu da barriga e tava lá, aquele bebê e vivo. Ah, ele chorou muito, né? E aí, antes disso, a gente já sabia que ele não ia chorar, que ele não ia vir pro nosso colo. Já tinha todo esse preparo, né? E aí, quando ele sai da minha barriga e começa a chorar, e a doutora Kátia olha pra Maíra e fala, Maíra, leva pra mãe conhecer. Quando eu ouvi aquela frase, eu falei, é sério? E tava tocando louvor. Tava tocando louvor, isso aí é bem assim. Deus foi dando esses presentinhos pra Foi. vocês, né? Que Mas, não mas são só pra pouca pra eu entender, vocês foram e viveram toda essa gestação assim, sabendo que ele duraria minutos? Sim. Sabendo que ele poderia nascer e morrer. É uma Assim, loteria A mesmo. gente teve uma conversa da médica olhar pra gente e falar assim: o que eu vou falar pra vocês é muito duro, é muito difícil. Mas vocês vão ter que tomar algumas decisões antes do parto. Uma delas é: você vai querer cremar ou enterrar o teu filho. E a outra é: se ele nascer e respirar um pouco, você vai querer entubar ele ou deixar ele ir embora até o momento que ele quiser. Isso eu acho que foi uma das coisas mais difíceis de ouvir na minha vida, sabe? Se eu ia querer enterrar ou cremar meu filho, como que eu penso numa coisa dessa com meu filho mexendo tanto o jeito que ele mexia na barriga? Sabe? Porque eu fazia assim nele e ele pulava. E eu falava, não faz o menor sentido. Não tem como eu tomar uma decisão dessa com meu bebê mexendo tanto, crescendo, sabe? Evoluindo tanto dentro da minha barriga. E a dele ficar entubado ou não,
Eu falava, lógico que eu vou entubar. Se eu não entubar, eu vou matar meu filho. E aí o Robson olhava pra mim e falava, eu não quero entubar. Eu quero que ele viva até onde ele quiser viver. Não só sobreviva por aparelhos. E eu lembro que a gente, quando conversou sobre isso, a gente falou, cara, a gente vai ter que tomar uma decisão e ser em conjunto. Porque se ele nascer e acontecer qualquer coisa, em algum momento vai dar alguma briga, alguma discussão que a gente vai tacar na cara um do outro isso. Sim. E aí vai vir um divórcio. Então, se meu filho, se eu não coloco um aparelho nele, ele morre, eu vou falar, a culpa é sua. E como que a gente vai conviver com isso? Então, essas decisões... E a gente olhou um dia e falou assim... a gente não precisou decidir. A gente falou assim, a gente não vai conversar sobre isso, depois a gente conversa. E não conversaram? Não. Essa do entubar a gente não decidiu. Ah, eu sou time Natália aqui. Enquanto tivesse uma oportunidade, Hoje eu enxergo um pouco diferente. Mantenho a minha decisão, mas eu enxergo um pouco diferente. Porque eu não tinha a menor noção de como ter vida numa criança entubada. E hoje, pelo Voz das Mães, eu vejo que há sim muita vida naquela criança entubada. Há uma troca de sentimento, de olhar, de amor, com uma outra linguagem. Sim. Entendeu? Mas eu acho que realmente, cara, é um sentimento. Ela estava muito preparada para isso. E eu acho que no final das contas a gente iria entubar, porque eu acho que ela iria me convencer, com certeza. Lógico. Então, mas é... Graças a Deus não precisou. Mas aquele momento que você ouviu a voz de Deus e você realmente foi firme, não quis nem mais ver o negócio do ultrassom. O ultrassom é coisa de gente que não tem o que fazer. Deus já me falou e esse filho vai nascer. Então, você tinha a expectativa de que... Eu tava convicto que ele ia sobreviver. E que ele não ia precisar de aparelhos. Eu tava muito tranquilo. E você? Eu tinha muita dúvida. Eu tinha muito medo. Eu tinha certeza que ele ia sobreviver. Eu acho que depois do Voz das Mães, depois de tanta conexão que eu tive com mães, entendendo mais sobre esse universo, eu tinha muita expectativa, sabe? Eu tinha muita fé. Mas eu sou muito... Preciso ver pra crer, sabe? Entendo. Mas aí agora, assim, já tem um outro significado pra mim essa história de você tá vendo aquele movimento do parto e aí você ouve dizendo, vamos levar pra mãe? Poxa. Não tem imagem, cena mais linda pra mim. E a gente fala muito isso, né? Quando as pessoas perguntam, vocês querem ter outro filho? Eu falo, não. Se fosse a cena do parto, eu teria vários. Agora pela gestação, mas nenhum. O parto estava muito tranquilo, realmente. Nem parecia que era um bebê que tinha o espacinho da UTI já, com câmara fria pra ele entrar, caso precisasse. A gente tava tão tranquilo, porque já tava tocando louvor antes, porque você já coloca a música que você quer. Aí ela falou, vai nascer, coloca a música pra nascer. Aí a gente colocou a música, tava eu e ela. Tinha uma playlist, se vai ser cesárea, agora vai ser todo orquestrado. Então eu tava muito tranquilo. E até pro não também, tá? Porque eu acho que Deus não fala só sim. Então eu tava muito preparado pro não também. Então nesse momento eu tava preparado pro que fosse, eu tava entregue. Falei, Deus, é contigo, resolve aí e vambora. Então eu tava tranquilo. Quando ele veio pro nosso colo, roxinho pra caramba. Nossa, ele tava muito roxo. Ele veio, a gente não esperava o colo. Quando ele veio, a gente abraçou, beijou ele. A Natália já ali esperançosa. Aí, de novo, ainda abraçou de novo. Ele saiu, ela Ele ainda cortou o cordão umbilical. Nem consegui, tremendo pra caramba. Não, e foi muito louco, porque quando ele foi pra UTI, eles falaram pra mim, olha, não vai precisar entubar, o Apgar dele tá bom, tal. E aí teve uma queda no Apgar, quando mediram de novo, que é a respiração, né? E aí, quando o Robson me mandou um vídeo, ele me mostra um vídeo do menino todo entubado, todo cheio de aparelho. Mas e eu dei um berro. Vocês falaram que não precisava entubar, o que aconteceu? E eu fiquei ali eu me descontrolei, assim, absurdamente. Porque você tava num crescer, né? Se controlando, E era um tubo, não era 9 só meses se controlando. um respiradorzinho aqui, era um tubo gigantesco. E aí, e o Vini nasceu com as duas pernas, ele passou a gestação inteira com as pernas dobradas. E ele nasceu com a perna completamente arqueada. E aí, eu ia te perguntar quando nasceu, né? Tá, foi na cesárea, certo? Aí saiu o Vini. E quando te mostraram uma coisa que você não imaginava, assim, o que você viu? Porque a mãe repara, né? Parece que não, mas a gente tá lá meio crucificada, naquela situação que quando chega esse bebê perto, assim, você olha, conta os dedos. É uma questão de um segundo. E esse choro que fica só num olhar. Não sei, eu acredito que deve ter passado contigo também. O bebê chora, mas chega perto da mãe e para. Não, na hora. Automaticamente e olha pra minha mãe, tipo, é você? Né? Na hora foi, Maíra, como que ele tá? Ela falou, eu não tô vendo nada encurtado aqui.
Que ela tava falando dos ossos longos dele. Ela falou, não tô vendo nada encurtado. Ele tá respirando, ele tá bem. Maíra era tua médica? Minha médica. Uhum. Porque a gente já criou uma relação, eu e ela, que... Ela olhou pra mim e falou assim, ele tá bem. Então, a minha confiança nela é 200% de qualquer coisa. Então, eu entreguei a vida do meu filho na mão dela. Então, quando ela olhou no meu olho e falou, ele tá bem... Pra mim, aquilo bastou. E aí, eu tive choque quando eu recebo a imagem dele entubado. Sim. E aí, depois com o Robson... perna... E com a perna... E o Robson olhou pra mim e falou, não, calma. Ele só tá com o respirador, é só uma ventilação e amanhã ele já vai estar bem. Eu falei, a perna dele é um pouquinho torta. E a perna dele era um S. Era um S. Um S completo. Eu não sei como é que essa perna dele, tipo, conseguiu, Voltou. tipo, sair assim. Porque realmente a perna dele era muito torta. Era muito, muito torta mesmo. Quando eu olhei a imagem pela primeira vez, eu fiquei meio chocado, assim. Mas eu também não queria passar pra ela, porque ela já tava nesse desespero todo. Sim. Então, quando eu filmei, eu falando pra ela, parece que é uma perna normal. Eu falei, é só um pouquinho torta. Mas aí aqui. depois foi voltando. Cara, normal, E assim. Eu acho que o que é mais louco é porque eu já sabia, na minha cabeça se ele não sobreviver, assim que ele nascer, ele vai ficar um pouquinho e vai morrer. Uhum. Ele sobreviveu. E aí começaram as minhas crises de pânico, porque ele tá vivo. Só que ele tá vivo na UTI. Uhum. Então, Isso eu eu tiro de aí. E eu fiquei 4 dias na UTI com ele. Eu tava ainda no pós-operatório e tal. Então, eu ficava o dia inteiro. Imagina, mãe de UTI tem repouso. Ai, minha mãe falava, você tem que cuidar da sua cicatriz. Eu falava, mãe, o que é cicatriz, minha filha? Eu tô cuidando do meu filho, esquece. Claro. Eu não sei o que é ponto. O médico falava, você precisa vir tomar remédio. Eu, tá bom, tá bom. Não ia. Queria ficar com meu filho. Aí, eu tive alta. E meu filho não. Ai, eu sei. A primeira noite foi a volta pra casa. Você sente que abandonou esse neném? E eu falava, eu né? gritava no carro e falava assim, Deus, eu sei que eu pedi pra ele nascer. Eu sei que eu pedi pra ele sobreviver. Mas agora eu quero meu filho na minha casa. Porque Eu se eu falava pra tive ela, pô, tudo você acabou de isso... pedir pra Deus pra ter um milagre. Aí tem um milagre. Aí você... Calma também, quero respira todos. um Vamos pouco. colocar esses milagres em ordem, um depois do outro. A Mas gente você sente pediu que não milagre. explicou direito. Ai, Senhor, não te expliquei direito. Eu queria esse milagre. Tem que explicar tintim por tintim? Então vamos lá. Não é ele na UTI, é ele comigo, em casa. E aí foi mais uma vez que eu ouvi Deus falando comigo, foi na UTI. Que eu senti... E eu fiz uma promessa, ele já tinha feito a promessa de parar de tomar refrigerante. E eu fiz essa promessa. E eu falei, eu vou buscar ele amanhã na UTI. Eu vou tirar esse menino de lá. Eu acordei, eu tomei banho, me arrumei. Ele olhou pra mim e falou, você tá indo aonde? Eu falei, vou pra UTI buscar o Vini. Ele falou, te ligar? Eu falei, não, mas eu conversei com Deus. E eu vou tirar ele hoje de lá. Ele falou, nossa, eu vou me tava arrumar largado. também. Eu tava de chinelo, bermuda, camiseta, assim. Nossa, eu tava bem largado, bem... Cara, barba grande. E ela falou, eu falei, calma, deixa eu até me arrumar então, né? Pra tirar foto lá. Vamos lá. Né? Vou. E ele saiu esse dia? Saiu. Meio-dia. Eu fui lá. A médica começou a falar, não, porque ele precisa fazer um exame. Eu falei, não. Ele já tá respirando sozinho, ele já tá se alimentando sozinho e ele já ganhou peso. O exame que vocês estão querendo que ele faça aqui custa muito caro aqui. Lá fora vai ser menos da metade do preço. Eu vou fazer lá fora, eu já posso tirar meu filho. Aí ela olhou pra minha cara e eu falei, você não tem o que falar. Não tenho porque ele tá aqui só pra fazer um exame. Ela falou, tá bom. Meio-dia você pode tirar ele. E foram pra casa. E aí? Não, calma, que esse aí a gente vai falar, já quero saber contar esse menino hoje. Mas olha, é uma história de fé incrível que a gente tá ouvindo aqui. E a gente sempre oferece materiais adicionais e coisas para que a gente possa desenvolver essa nossa caminhada de fé. E eu queria falar para você dessa revista hoje aqui, a revista Esperança, essa edição que chama Marcadas pela Fé. A gente tem aqui a história de 8 mulheres na Bíblia que tiveram e exercitaram a sua fé. Assim como a gente viu aqui a história da Natália, do Robson também, mas hoje o dia é de falar da fé das mulheres, viu, Robson? E são mulheres que realmente têm muito a nos ensinar sobre esse exercício da fé. Tem inclusive a história de Ana, né, que tem uma história parecida no sentido de querer uma gestação, né, de buscar muito, fazer uma promessa para Deus para que ela pudesse ser mãe, e Deus concedeu esse sonho foi realizado. Mas aqui a gente tem Ruth, a gente tem Débora, a gente tem Esther, a gente tem muitas mulheres. Essa revista é lindíssima, material muito bem feito. Olha que fotos lindas.
Na época, essa revista já tem acho que uns 2 anos, né, Karina? É mais ou menos. Todas as mulheres, as modelos aqui são funcionárias da Novo Tempo. Maneiro. Então, fotos lindas, imagens lindas para contar essas histórias. Marcadas pela fé. Você pode pedir a sua, novotempo.com/escola bíblica. Se você tá vendo a gente no YouTube, tem um link aí para você clicar e já pedir a sua revista grátis. Você não vai pagar nem pela revista, nem pelo envio dela. Tenho certeza que vai marcar também a sua fé. Não é um curso só para mulheres. É um curso que fala sobre mulheres, mas que pode inspirar a todos nós. E o que a gente sempre fala é que ali no site não tem história só para aquela mãe ou aquela mulher. Né? Tem para saúde física, emocional, tem para família, tem educação financeira, tem tudo. Tantas coisas. E muitas vezes a gente não sente, né, um material. Não tenho condição de comprar um livro que me indicaram. Não, mas é de graça. Né? Esse é de graça, a gente quer que você cresça espiritualmente. Então tá aqui, marcadas pela fé. Aproveitar, a gente também tem, a gente tá ouvindo histórias aqui, né? E a gente tem uma identidade com a Gabi Frontini, que sempre tem histórias muito bonitas de crescimento espiritual, de crescimento pessoal, de milagres realmente como a gente está vendo hoje. Então fica a dica para você, porque todos os programas estão lá no NT Play. ntplay.com, você procura lá pelo Identidade e aí você vai ter também os vídeos no YouTube, se você preferir, histórias lindíssimas de milagres como a gente está vendo a desse casal aqui. A Natália foi também no Identidade, né? Foi sim. Deu a entrevista lá com a Gabi. Maravilhosa. Muito bom. Um abraço pra Gabi aí do Identidade. Queremos saber, né? Queremos saber muitas coisas. Muitas. Quem começa? Você ou eu? Vamos saber como tá o Vini. Vini também. Hoje fala pra caramba, corre. Ele tem 3 anos, né? 3 anos. Vini não tem o diagnóstico que deram pra ele, né? O Vini tem osteogênese imperfeita, que é o osso de vidro, que é uma doença rara também. Mas a gente ainda não fechou o diagnóstico completo. Ele nunca teve nenhuma fratura. Ele tem algumas características que são pontos de atenção pra gente, principalmente de resfriado, mucosa dele muito espessa, então uma gripezinha pra ele vira uma pneumonia muito rápido, então isso a gente tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. A gente tem umas fotos dele aqui, né, pra gente conhecer. Ai, eu quero ver. Ah, Meu Deus. Que coisa linda. Essa carinha de felicidade, de alegria. Essa foto eu vi ontem e pensei, gente. Não, ele gosta, cara. É a carinha que eu falo, a carinha da mamãe. Isso aqui é cara de menino arteiro, hein? Ele é bem arteiro. Mas Ele sabe que ele é muito desejado, esperado. Amado. Não, até na escola, as tias falam que a gente se comunica com ele abertamente, né? Então, eu falo, ele é o nosso amigo, assim. Eu e a Natália, a gente passa 24 horas por dia juntos e as pessoas perguntam, cara, como é que vocês conseguem? Mas é porque a gente tá tão ligado na nossa família, e eu acho que a Bíblia traz muito isso também de família, acho que a nossa mudança veio muito disso. E ele é o nosso amigo. É muito bom estar com o meu filho. A gente brinca, a gente corre pra lá, faz... Olha lá. Vamos ter uma comunicação com ele, não é comunicação de bebê. É trocação de ideia de igual para igual. Então, filho, hoje a mamãe não vai poder te buscar na escola porque a mamãe vai trabalhar e tal. E às vezes ele fala, não quero ir pra escola. Eu falo, filho, mamãe tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, você quer teu leite, quer tuas coisas, não tem o que fazer. E ele fala, tá bom, então beleza. Isso, ele vai natural, né? Vai numa boa. Agora, como é pra vocês deixar o Vini na escola? Porque, vamos ser sinceros. Pra mim é tranquilo. 3 filhos. Já o Davi tá, o Benjamin da família, né? O ultiminho tal. Mas quando ele não foi pra escola, até os 4 anos, eu morava à frente da escola e eu pensava, gente, eu tenho que preparar esse menino para ir pra escola. E não é o menino, é a mãe do menino, né? Que tinha Quem que precisa do preparo é a mãe, não a criança, né? Sendo que as meninas... já tinha ido na creche, já ficaram integral, então assim, já tinha passado todo esse processo bem mais punk, como a gente fala. Aí, eu acho que falei tanta coisa para esse Davi, coitado, que deve ter pensado, que alívio que eu tô na escola. Mas para você, esse Vini, ossinhos de cristal, né? Porque a gente sabe que isso é muito delicado também. Como vocês deixaram esse neném, porque continua sendo o bebê de vocês, ir para a escola, subir no parquinho, correr? Eu vou te deixar com a visão do pai primeiro. Eu não suportaria. Eu realmente não me apego nisso. Porque a gente já ficou com ele tanto tempo. Cruzou mais uma barreira. A gente viajou com ele quando ele tinha 5 meses. 5 meses, ele tava pequenininho ainda, nem sabia direito qual o diagnóstico. A gente foi pro Uruguai. Aí fomos lá pro Uruguai, passeamos de um frio danado, e ele indo pra jogo com a gente, fazendo tudo.
E as pessoas, cara, vocês estão indo com isso e nem sabem o diagnóstico. Não, a gente precisa viver. A gente precisa viver. Então a gente foi vivendo, aí veio aqui pra São Paulo, morar aqui em São Paulo, excelente. fomos passando. Agora é a fase da escola. Só que é isso, é a mãe que tem mais essa coisa de, cara, filho, eu falei, Natália, tem que ficar de 9 às 7. Ai, há muito tempo. Eu falei, Natália, a gente precisa também trabalhar, viver, fazer outras coisas. Porque assim, ser empresários hoje é uma coisa bem difícil, né? É. Então, a gente sem rede de apoio aqui em São Paulo. Porque nossa família, quando a gente morava no Rio, minha mãe morava no Rio, minha sogra morava no Rio, então era tudo ali perto e todo mundo ajudava a gente. Agora minha mãe mora distante, minha sogra mora mais distante ainda, não tem como. Então, eu acho que eu vivi um luto, que é isso eu fui entender. Quando eu fui num final de semana, num evento da igreja, que a gente foi passar, como que chama? Chama Vida Vitoriosa. Vida Vitoriosa. É um retiro da igreja, né? E aí o Robson comprou o retiro, nós nos batizamos na igreja. E aí a gente foi, o Robson comprou e não me avisou nada que ele tinha comprado. Ele simplesmente comprou e falou, a gente vai no encontro da igreja. Eu falei, tá bom. Mas a gente vai passar o final de semana lá. Eu falei, tá tudo bem. Peguei minha casa, coloquei um monte de câmeras e falei, tá tudo bem, minha sogra vai ficar com ele. Sogra, não estou desconfiando de você, mas eu quero ver meu filho o tempo todo. Nunca ninguém tinha me falado como era um retiro da igreja. E principalmente queriam tomar o meu celular na hora que eu chegasse lá. Todas as câmeras à toa. À toa, só que você não tem noção. Porque eu tive uma crise de ansiedade ali. Claro. Que eu uivava de tanto chorar e eu falava, não é possível, meu filho pode morrer e eu não vou saber, sabe? E aí ali eu descobri que eu vivi 1 ano de luto do meu filho vivo. Eu tinha medo de qualquer coisa. Qualquer pessoa que ia pegar nele, e isso é um ponto muito importante. Porque qualquer pessoa que ia pegar ele, eu falava assim, não pode pegar desse jeito. Tenha cuidado. Não pode fazer desse jeito. E aí o Robson, sei lá, com 4 meses, o Vini parou de mamar com 2 meses e meio, o Robson foi dar mamar na madrugada, e ele chorava e tal. E aí eu cheguei lá e eu falei, daqui, você não tá sabendo o que fazer. Ele olhou pra mim e falou, tô tentando te ajudar. Você quer fazer? Faz você então. E voltou a dormir. E aí é um ponto que eu falo muito pras mães aqui. Robson bem resolvido, né, Ele gente? é muito. Ele é muito bem resolvido. Eu preciso andar mais com o Robson. Mas Vou tomar café. Porque, olha, preciso aprender com o Robson. Mas é importante porque, assim, a gente acha, quando a gente vira mãe atípica, a gente acha que só a gente sabe fazer. Só a gente sabe. A mãe já Mãe, é... né? tem A mãe esse já é instinto. assim. Mas eu a mãe acho que- atípica Mãe. já é um vezes 2. Por quê? Claro. Se a criança morrer, se a criança internar, se a criança acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é da mãe. Aham. Ela vai se sentir responsável por isso. E aí, muitas delas criam tanto numa bolha que às vezes o pai não consegue chegar. Então, eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, os pais vão embora, 80% dos pais vão embora. Mas toma cuidado para você não estar deixando o teu marido de escanteio ou o pai da criança não deixando o pai estar presente junto ali e você fazer, às vezes, ele ir embora. Que não tô passando a mão na cabeça do pai, não. Porque o pai tá errado dele ir embora. Mas a mãe também tem que ter essa consciência, como eu tive que ter com o Robson, A de gente deixar ele fazer um pouco também. E eu acho que a escola vem nisso. Eu não posso criar meu filho pra uma bolha. Sabe, eu não posso deixar ele não ir num parquinho. Ele olhou pra gente outro dia e falou, eu quero fazer ginástica olímpica. Ele não tem noção do que ele possa ter. Ele vive uma... Só que ele quer pular. E eu olhei... Claro, E o normal, Robson olhou exato. pra mim e falou, deixa ele pular. O máximo vai acontecer o quê? Quebrar? É a primeira fratura que vai ter? A gente vai ter que deixar ele viver. E eu falei, é isso. Então, muitas mães atípicas não deixam as crianças simplesmente viver, sabe? Por colocar nessa bolha. Eu acho que a gente, não só mãe, mas pai também, né? É isso que a Karina falou. Ela precisava de preparação para a escola. Sabe que os meus, eu tenho 2, né? Aí a primeira, também os 2 só foram para a escola com 4 anos. Aí a primeira, falei, gente, como é que vai ser isso? Porque inclusive é uma história diferente. Eu e a minha esposa, a gente tem filhos por adoção. Então, quando a minha filha chegou, ela ficou com a gente, acho que outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses aí foi pra escola. Então era pouco tempo ainda, né? E ela foi pra escola, gente, como é que vai ser? Será que ela vai se sentir meio que a gente tá abandonando ela aqui na escola? E a gente 1000 vezes, né? Filha, olha, você vai ficar aqui na escola, tal, e depois papai vai vir te buscar, ou a mamãe, a gente não sabe direito, mas um dos 2, tá bom, tal? Ela, tá. E a gente, sabe, tipo, gente, tá bom, já entendi. E aí depois a professora contou porque a professora lá nas primeiras séries, né, ficam recebendo as crianças e tinha uma menina que tava chorando lá no colo dela. Você até sabe essa história, né? Eu acho. Tava chorando no colo da professora e todas as outras iam lá, né? E chegou a minha filha.
Aí minha filha olhou pra ela e falou, por que você tá chorando? Ou a sua mãe ou seu pai vão vir te buscar quando acabar a aula. Viu? A conversa. Porque, tipo, ela tava tão já letrada no negócio, Para, garota. Né? E o meu filho, aí, menorzinho, né? Desde bebê, com a gente, não sei o quê, 4 anos. Aí vai essa criança pra escola. E eu assim, meu Deus do céu, como é que vai ser esse menino na escola? Inclusive era da classe do filho da Karina também. Aí já foi diferente, não foi deixar no portão. Tinha um negócio no auditório, assim. E aí a professora chamava e todas as crianças iam. Quando chamaram meu filho, ele não olhou pra trás. Ele pegou a mochila dele, trilhou aquele caminho, meu filho, e foi. Eu tava naquele dia, lembro que a gente saiu, ele com a Nani de mãos dadas e eu com meu marido. Eu falei, mas e agora, gente? O que a gente faz? A gente faz o quê? É verdade, eu lembro disso. Mas é muito louco isso, né? Porque o Vini, a gente foi conversando, né? Ele foi agora com 3 anos, né? Quase 3 anos. E a gente foi conversando, filho, vai pra escola. E o Vini é muito de criança, ele é aquela criança ativa, sabe? Então, Sei. pra gente, só a gente com ele, já não tava mais satisfazendo. Aham. E a gente levou ele pra escola pra ele conhecer a escola primeiro. Ele Você não quer estudar aí, filho? Eu Vamos já lá quero conhecer. ficar. Aí ele conheceu, gostei. Falei, então você vai estudar aí. Pra também já ir educando ele aos poucos do que ele Sim. quer, o que ele não Uma quer. Eu deixo ele escolha, muito né? tranquilo pra falar o que ele quer. A gente tem combinados. Entendeu, ó, filho? Esse combinado é nosso, tem que dormir tal hora. Então, a gente vai conversando muito com ele. Eu acho que a gente precisa também, como casal, desse momento. Porque não vai ter família se a gente não respeitar o nosso casal. Com certeza. Entendeu? Então, assim, beleza, ela vai ser sua mãe e eu vou ser seu pai. Tá, mas e o casal que gerou essa criança? Vai ficar onde? Por isso que muitos casamentos também acabam. Porque é isso, a mãe quer ser sua mãe, aí esquece do pai. A gente já não é preparado pra ser o pai que a gente é hoje. Porque deu pra ver que você já também é um pai presente. Então, assim, eu não fui criado pra ser esse pai. Eu fui criado pra ser um pai pocket. Vou lá, vejo meu filho depois do trabalho. Essa é a expressão que eu achei legal, Eu tava pai vendo pocket. isso. Eu vou lá e acabou, gente. Mas a verdade é essa. E fica com a mãe e acabou. Porque assim, se me perguntar, Robson, você quer ficar de madrugada com o Vinícius ou assistir televisão? É óbvio que eu quero assistir televisão. Claro. Mas a minha função de pai é estar com meu filho. Então isso precisa estar muito dividido. Eu e a Natália, a gente tem divisões. A nossa comunicação é muito clara. Natália, eu vou de madrugada ficar com o Vinícius quando precisa. De manhã cedo é contigo porque eu sou péssimo de manhã. Tá bom. E eu sou péssimo de madrugada porque eu tenho crise de ansiedade. Então, se eu acordo de madrugada, esquece. Eu não acordo. Eu não, eu deito lá e falo, Vinícius, vamos dormir. E se ele dormir depois de mim, o problema é dele, porque quem vai roncar sou eu e ele que se vira pra dormir. E, Então, é gente, nesse e lugar. assim, isso não é brincadeira, tá? Porque de segunda-feira eu faço um estudo e aí eu chego mais tarde. O Vini sempre tá dormindo. Aí eu pego na câmera, fui pegar na câmera ontem pra ver. Aí ele... Não, eu falei pro Vini, ó, eu vou tomar banho. Se você quiser, você tá morrendo de sono, vai pra sua cama dormir já. E aí eu vejo o Vini pegando a chupeta, colocando a chupeta na boca, indo pra cama, pegando o cobertor dele, se cobrindo, virando e dormindo. Então eu falo, e isso é com ele, tá? Isso não é comigo. Comigo é mamãe, deita aqui do meu lado. O pai dá mais autonomia, né? O pai. Eu não... Eu quero... É o meu filho. Eu quero criar do jeito que eu acho certo. Entendeu? Então eu quero educar ele. Eu quero que ele seja uma criança legal, educada. Ontem ele passou por uma mulher assim... Ela falou boa noite, ele não falou. Eu falei, você é mal educado agora? Você não fala boa noite? Eu sou mal educado. Beleza. Aí descemos de novo. Aí passou uma outra mulher ali. Boa noite. Aí a mulher falou, boa noite. Ele, papai, eu sou bom educado, tá? Eu falei, é isso aí, ó. Você é bem educado. Mas eu acho muito interessante isso, e você até tocou nesse ponto, porque a gente tem realmente uma coisa de que os filhos estão muito na responsabilidade da mãe, e o pai, ele não é protagonista dessa educação dos filhos. Ele, muito pelo contrário, ele é, assim, um personagem muito secundário na maioria das vezes. E eu acho que tem o pai que se acomoda, né? Mas a gente também tem a mãe que super protege. A gente tem a mãe que não dá lugar para que o pai seja pai. Quando ele vai fazer uma tentativa, a mãe vem e assume e fala, não, é só se eu não tiver, né? Eu falo muito que a mãe não Exato. tem opção de escolha. Se o pai fala assim, ó, o Vinícius precisa tomar banho, tá? Aí eu falo, mano, Vinícius precisa tomar banho. Aí ele fala, tudo bem, mas não vou dar. Eu não vou deixar de dar. Eu não vou deixar meu filho dormir sujo. Então, quando eu falo que a mãe não tem opção de escolha, é porque o pai, muitas vezes, ele pode olhar e falar, eu não tô afim. Deixa assim. Só que você sabe que seu filho come manguinha com mamãozinho e pão de queijo e ovinho todo dia de manhã. Aí tem hora que eu falo pra ele assim, você pode cortar a manga agora? Quebrei meu dedo. Eu falei, você pode cortar a manga? Nunca tinha cortado manga na vida. Eu falei, seu filho come uma manga por dia há 3 anos. Você nunca cortou uma manga? Então, aí ele fala assim, não, você sempre faz. Então, eu acho que é isso, E sabe? quando tá comigo, eu não corto a manga, tá?
Esse é o outra ponto, coisa. esse é o Fica mais ponto. fácil. Ele vai Não comer... precisa exatamente. ser a manga. Mas hoje mesmo a gente tinha que sair mais cedo, porque veio de São Paulo. Ai, mas amanhã você corta a manga, faz o quê? Eu falei, ele não vai morrer se ele não comer a manga amanhã. Com certeza. Ele vai comer o pão, ele vai sem comer, ele vai comer na escola, qualquer coisa. Tem banana. Ó, já tá ali só descascando. Ele adora banana, mas a tá? mãe, Então, assim, a gente comigo é banana. gosta de... Eu vou no mercado, e aí é até interessante, porque assim... eu trago muito esse conteúdo no meu Instagram, porque eu acho que é importante a gente também tirar essa coisa de a mãe precisa realmente fazer tudo. Cara, a gente é 50-50 na vida. Eu e o Robson, nós somos sócios em tudo. É na casa, é no trabalho, é na vida financeira, é como pais. Então, se a gente não tiver uma comunicação muito bem alinhada, se as nossas organizações não forem muito bem alinhadas... Teve um dia que minha mãe pegou o Vini, estávamos só nós dois, vamos fazer um jantarzinho? Vamos. E a gente foi no mercado. E eu falei... E aí, tinha acabado a manga em casa. E eu falei... vou já pegar uma manga. Ele olhou pra mim e falou assim... Desliga o modo mãe. Estamos aqui comprando uma coisa pro nosso hoje jantar. É sem manga. E ele olhou pra mim e falou... Não vai comprar manga. Amanhã... Aí eu falei... Pô, você vai me fazer voltar aqui amanhã pra comprar manga? Ele falou... Hoje é só nosso. É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas é importante. Mas aí quando... Mas você tem que ter a troca. Se a gente não fala, ninguém sabe. Quando você tem um parceiro do lado também que dá essa sinalizada, eu acho que os homens hoje, eles estão muito acomodados. Agora, a gente falou muito sobre o Vini, né? Sobre o rol também do Robson e tal. Mas quando nasceu essa questão de eu preciso falar para as outras mães, porque você tem o apoio do Robson. Sim. Mesmo que ele não compre manga, dá uma banana, uma mexerica que o Vini se vira. Mas tem mães que não tem isso, né? Quando tem uma maternidade atípica, quando tem que encarar essa questão de alimentação, medicação, dar alguma ferramenta para que essa criança se desenvolva, porque o Vini tem um desenvolvimento como qualquer outra criança. Claro. Tem essa autonomia, tem isso. Ok, eu vou ser criança, eu vou brincar, eu não vou crescer entre plástico bolha, né? Agora, o que acontece quando essas mães, como você se contactou? Eu vou gravar esse vídeo, vou desabar, assim, tudo que eu estou sentindo, tudo que eu preciso desse apoio, dessa empatia de outras mães que talvez estão passando pelo mesmo que eu, mas não estão recebendo esse apoio. Então, como você começou a contactar? Como que uma mãe te procura? Olha, esse processo, exatamente, que não todas têm essa possibilidade, né? Não, e muito... Só um detalhe rapidinho, que pro Voz das Mães ela não teve meu apoio, tá? Ela só te informou. Ela começou sem meu apoio. Eu tenho apoio dele pro Voz das Mães hoje. Que na época... Durante 2 anos... Não, ela é porque... carregou nas costas nos 2 primeiros anos. Além dele... Não que ele não acreditava, tá? Ele acreditava. E foi até interessante que a gente foi fazer... no paralelo, a gente estava começando a Voz das Mães e a gente encontrou com uma pessoa que queria fazer um projeto voltado para Deus. E aí ele se dedicava pra caramba e tal. E eu falava, nossa, Voz das Mães, você não se dedica assim, né? E aí teve um dia que eu fui falar com essa pessoa e eu falei do Voz das Mães e ele falou, mas o Robson não entendeu ainda que o projeto da vida dele voltado para Deus é a Voz das Mães e não o meu projeto. Esse é o principal. E ali eu tive um estalo. E o Voz das Mães sempre teve uma missão, que era levar o nome de Deus em qualquer lugar, em qualquer episódio. Não tem um episódio que a gente não fale sobre Deus e sobre a fé, e eu prezo muito isso, porque foi ele que me deu o projeto inteiro. Então, hoje, se minha vida tá assim, é porque ele me deu esse projeto. Até essa experiência, né? Que Exato. muitos podem dizer, nossa, que experiência ruim, nossa, eu sofri. Mas essa experiência mesmo, sim, Deus permitiu que vocês sim vivam para que possam contar a outros e seja uma fonte de apoio também, né? Sim. E aí foi quando eu comecei a resolver gravar alguns vídeos, comecei a contar nos meus stories o que eu tava passando, e aí... foi criando aquela corrente de oração, uma comunidade de outras mães que já tinham passado por isso, conversava comigo, e mãe de UTI, e a gente começou a entender mais sobre esse universo. E aí, depois que o Vini nasceu, eu falei, não, eu preciso realmente agora começar o projeto. Meu filho tá vivo, tá bem? E aí, eu comecei conversando com mães. Comecei primeiro maternidade... mas maternidade, falar sobre maternidade comum. Fui entender a maternidade atípica e vi a falta de informação ali. Aí a gente teve uma amiga do Robson, que a filha dela tem espinha bífida, e eu falei, vamos fazer o primeiro episódio falando sobre espinha bífida? Vamos. Eu não imaginava o que era entrar no universo de doenças raras, síndromes
e todo esse universo, Porque mãe né? é típica também de síndrome de Down, Tudo. de TDAH, de É tudo que foge do normal. Eu Adoção, considero a gente fala, adoção. Já está convidado. Vamos lá. E você também, porque você foi mãe de UTI. E eu falo que a mãe não é preparada para ir para uma UTI. Porque o filho dela pode não ter nada depois. Mas ela passou um tempo na UTI que ela não foi preparada para isso. Eu lembro desse dia que você falou, nossa, veio todo aquilo na memória, né? Quando eu tive a alta e a Ivana não, ficou na incubadora. E eu lembro que a gente foi lá para se despedir. E minha sogra do lado de fora, né? E grudadinha, assim, olhando para ela e o lagrimão caindo. E eu pensei, acabou. Eu tô indo para casa, cadê meu bebê? E todo mundo que via, eu já tava magrinha, tava ali na maternidade, mas e teu filho? Cadê o neném? Né? E as outras mães recebendo essa visita que eu não tive essa experiência com essa minha primeira filha. Graças a Deus, tive mais 2 filhos e tudo, mas eu acho que cada parto, cada gestação é um milagre, de fato. E é importante as pessoas saberem disso, porque para uma mãe que assiste hoje Voz das Mães e ela vê a sua história falando da UTI, ela vai passar pela forma única dela, mas ela já entende um pouquinho como você passou. E não tem nada melhor de mãe pra mãe, sabe? Então ela vai falar, cara, a Natália passou por isso. A Natália é referência hoje de maternidade atípica por isso. Porque ela passou, ela tem verdade no que ela passou e ela traz outras mães. Então, é isso. A mamãe recebeu um diagnóstico, aí vai lá assistir pra informar a sociedade. A gente recebe um monte de comentário lá. Eu não sou mãe atípica, eu não sou pai atípico, mas eu adoro ver pra saber como lidar com uma mãe atípica, como acolher, como perguntar, você tá precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer? Parar de julgar. Porque é uma sociedade que julga, que não acolhe. Então, adoção é um tema que não é um tabu. A gente Muito foi lá grande. falar... E assim, é um tabu porque as pessoas não têm informação e porque tem preconceito. Então, cara, é maravilhoso te receber lá com a tua esposa, contar a história de vocês, por que decidiram adotar, qual é o sentimento. Vamos lá. Ou sem a sua esposa, que olha, vai ter... O Robson não sabe ainda, mas vai ter Voz dos Pais no mês de agosto. É que é segredo pra ele. Ele não pode saber porque quem vai criar o roteiro dele sou eu. Quem faz o roteiro sou eu, né? Ô, Robson, aí você ficou já agora... Mas o seu eu Pega uma faço, surpresa, entendeu? tá bom, você faz o meu. Mas eu acho que em agosto a gente quer fazer o mês dos pais, porque a gente quer trazer pais. Sabe, pais que topem falar e falar, olha, não vai embora não. Fica com a tua esposa. Tá, você não quer ficar com a tua esposa? Fica com o teu filho. Sabe, você não precisa ficar casado, mas cuida do teu filho. É o maior bem que você tem na vida. Então, eu acho que é isso. O Voz das Mães hoje, ele é consolidado para o universo da maternidade atípica. Com programa, a gente tem 2 episódios por semana. Já temos hoje no canal do YouTube mais de 8 mil inscritos. E assim, a gente percebe que as pessoas acompanham, querem saber mais. Então, a audiência está muito ligada na gente. A gente conseguiu agora uma parceria que estou muito feliz, que é com a Embi Morumbi, que a gente vai poder levar mães. As mães do Voz das Mães vão ser atendidas pelos estagiários a partir do 4º semestre. Psicologia. Então, de psicologia, quem não tem a parte de acolhimento, quem não tem dinheiro para pagar uma psicóloga, não tem um convênio médico, a gente vai conseguir atender essas mães. Legal. E assim, o estágio hoje, ele é só presencial e a Embi Morumbi abriu pra gente para fazer esse estágio online, porque a gente tem mães de todo lugar do Brasil, Sim. não é só Rio, São Paulo, né? Sim. Então a gente quer abrir isso e estamos criando o portal que é para cuidar realmente de um todo dessa mãe, né? Então ela vai ter a informação sobre as doenças. Tá bom, mas quem são os médicos? Quem são os especialistas que falam sobre isso? Quem que a gente consegue esse apoio, esse tratamento, hospitais? Então dá esse tipo de informação e também a parte profissional. Porque né? assim, quem não tá no meio realmente não se importa. E eu já falei, eu não julgo, porque eu também não me importava. A minha prima de 40 anos tem paralisia cerebral, eu fui descobrir há 3 anos atrás. Porque ela também era um outro movimento, era escondida em casa. Era, muito então, diferente. Era diferente. Então, eu não julgo quem não se importa, mas o meu papel é botar realmente a informação e falar pra todo mundo que é importante. A gente fez uma campanha agora do teste do pezinho. Teste do pezinho ampliado, cara, já é uma lei federal e não tá no Brasil inteiro. Por que não tá, gente? Pelo amor de Deus, isso é muito importante. São 56 doenças detectadas. Então, eu como tenho essa entrada no esporte, eu sempre tento usar o esporte. Então, falei com alguns clubes, alguns conseguiram me ouvir, outros não. Mas é isso, eu vou ouvir muito não ainda e tá tudo bem. Mas passamos eu vou lá nosso bater... vídeo nos estádios do Botafogo. Bahia, Botafogo, Juventude, vamos fazer no Flamengo, Vasco, porque também já tem um campeonato. Então, assim, é isso. É tentar levar informação para transformar vidas. Porque é o que a gente quer. É o que eu falo pra Natália. O que a gente tá fazendo agora, não é pra agora. É mais pra frente. Porque eu brinco muito pela... Quando uma mulher começou a votar, alguma mulher teve que levantar a mão e falar, por que eu não voto? Sim. Ué,
O que acontece? Porque sempre tem um primeiro. Mas não foi para aquele momento, foi para 10 anos depois, para agora, para você poder estar aqui apresentando, falando. Então, eu acho que é esse lugar que a gente está, de transformação da sociedade. Pode parecer meio clichê e tal, mas é isso. É o que a gente faz. O que vocês acham que a sociedade mais precisa de uma transformação nessa área da paternidade, da maternidade atípica? Primeiro, a parte de conscientização, né? Eu acho que tudo que é falado sobre doenças não é bem explicado, não é bem falado. A gente falta muito essa parte de informação, falta muito o acolhimento, tanto das pessoas que desconhecem, porque assim, até virar mãe atípica, eu não tive ninguém da minha família. Então, quando eu tava grávida, eu ia dar notícia para as pessoas, falar, olha, o Vini tem displasia esquelética tanatofórica e tal. As pessoas não sabem como te acolher, e não por mal. Não sabem o que te falar. Então, eu via muitas vezes as pessoas chorando e eu tendo que acolher a pessoa do que ao contrário. Então, eu acho que é isso. É dar mais informação. Sim. Pô, passa tanta notícia ruim nos jornais. Por que a gente não vai falar de coisas boas? Claro, porque a gente não fala de superações? Por que a gente não fala sobre o teste do pezinho, da importância do teste do pezinho? E não que o fulano teve um assalto e não sei o quê. Sabe, eu acho que falta esse tipo de conteúdo, até porque estamos falando hoje. Hoje, se a gente vai falar sobre autismo, por exemplo, quantas famílias são impactadas? Poxa, quantos alunos na sala dos seus filhos têm autismo? E é um assunto que é velado, não pode ser falado sobre isso. E não só pelo Voz das Mães, a gente carrega, obviamente, a bandeira do Voz das Mães, mas eu digo como sociedade. Tem algum outro projeto que possa... A gente entende como é que é o jogo de televisão, de informação também, tem publicidade, tem tudo isso envolvido, mas eu acho que a gente precisa dar essa informação para que daqui a pouco o meu filho possa pesquisar lá no Google, quando um amiguinho tem alguma coisa, ele saber ali, de forma simples e clara. A gente tem um projeto de ter livro educativo nas escolas para falar um pouco mais sobre isso. As crianças, as pessoas acham que as crianças não sabem como lidar e elas são as que mais sabem como lidar. É verdade. Elas não têm preconceito. Quem coloca o preconceito delas são os pais delas. Então é isso que a gente precisa mudar também, a consciência dos pais dessas crianças para como vai lidar em sala de aula, né? Inclusive essa frase de vocês, né, diagnóstico não é destino, isso. Eu acho que pega muito forte. Muito boa essa frase. Não somente com o Vini, né? Quantas crianças com TDAH, com síndrome de Down e tal, que, ele é Down, né? Ele não vai mais de aí, essa acolhida pela escola, que é outra questão que é muito, né, romantizada também. Ele da pode... porta para fora. Mas isso, exatamente, porque não é fácil. Muitas escolas fecham a porta, olha, mãezinha, não estamos preparados para isso, não temos um professor específico só para atender uma criança. Então, isso eu acho que deve ser uma limitação muito grande para essa mãe, que falaram para ela que não acontece nada, que está tudo certo, mas ela vai, bate na porta da escola... Não tá a gente tem vários casos assim, e da escola, do trabalho. Então, aí você vê, 80% dos pais vão embora. Então, a mãe já fica sozinha. Às vezes, não tem rede de apoio. Aí, perde o trabalho. É difícil de pôr na escola. De verdade, eu não sei como algumas mães conseguem sobreviver. Eu falo que a roda da vida da maternidade atípica é diferente. Porque tem a nossa roda da vida, né? De, como que você tá na saúde e tal. Não, mãe atípica é diagnóstico... marido vai embora, perdeu, é tudo isso que o Robson fala. Então, como que a gente consegue? Dificuldade financeira. O projeto Voz das Mães, ele vem muito para isso, para tentar suprir essa roda da vida da mãe, onde a gente quer colocar cursos profissionalizantes. Vamos ajudar essa mãe. Se ela não vai voltar a cuidar do marketing de uma multinacional porque ela não vai conseguir, ou se ela não vai conseguir fazer a unha no salão onde ela fazia... que ela vai fazer em casa. Coisa, né? Que ela vai fazer em casa, que ela vai fazer um curso social media, vai fazer uma manicure, sabe? Alguma coisa que ela possa fazer no prédio dela, ou que ela faça de forma online. Mas que ela tenha realmente essa estrutura e que ela não se sinta abandonada, que ela não se sinta sozinha. Porque, assim, muitas amigas largam porque, não vivem a maternidade atípica, não sabem como que é. Sim. E eu vou falar por mim, tá? Eu não sei o que é viver uma maternidade atípica. Por mais que meu filho tenha um diagnóstico de uma doença rara, eu não passo pelo que as mães passam. E muitas vezes eu também sou julgada porque eu falo que eu sou mãe atípica e falo, nossa, mas o Vini é perfeito. Vocês ficam aí procurando o diagnóstico nele, ele nem precisa disso. Que é coisa também que a gente ouve. Porque geralmente, talvez, não sei se a sociedade ou as pessoas vejam, vamos acolher essa criança, né, que é atípico. Mas essa mãe nunca recebe um colo. Não. Já, de fato, uma mãe não recebe colo, né? Porque muitas vezes você fala entre uma mãe e outra, olha, eu tô assim, tô chateada, tô frustrada, larguei minha profissão, tô cuidando do meu filho, eu certo, mas não tô feliz. E sempre tem julgamento.
né? Sempre tem um julgamento de, pô, tá reclamando porque isso, porque aquilo. Então, é muito difícil você achar uma rede de apoio verdadeira. Sim. Também, não só da boca para fora. Mas a mãe, eu acho que ela não tem esse olhar pra mãe. Eu hoje consigo enxergar muito, porque a gente foi chamar uma mãe, que é a mãe do Gui, do menininho do Vasco e tal, e ela falou, mas o Gui não pode nessa data. E a Natália falou, não, é você. Ela falou, eu? É a primeira vez que me chamam para falar sobre isso. Então, é isso, a mãe tá sempre em segundo plano pra tudo. Aí com a criança atípica é isso, é sempre olhar da criança, nunca é da mãe. Mas e... Ela cuida, né? A vida de uma mãe atípica é levar para N terapias, N consultas, N médicos. E aí essa mãe tá tão inserida na saúde dessa criança que ela vai esquecer dela. Não, e ainda tem um fator pior, né? A gente teve uma mãe que foi lá com a família, eles estavam numa parte de uma vaquinha, porque a filha foi traqueostomizada, precisava fechar o buraquinho. E ela não tem dinheiro, precisava, sei lá, de 70 mil reais e tal. E ela falou, eu não sei o que é ir numa manicure já há muito tempo. Por quê? Porque as pessoas acham que porque eu vou fazer uma unha, eu tô usando o dinheiro da vaquinha. E a gente fala muito sobre essa separação. O seu dinheiro é o seu dinheiro, o dinheiro da vaquinha é pro teu filho. Não é que, você tem que parar tudo. Então, você vai parar de comprar doce, você vai parar de fazer o que você quiser fazer, porque você tem que só ir pelo dinheiro da vaquinha. Você não pode olhar pra você. Então, é muito complicado isso, porque a mãe, ela quer colocar a vida dela em último plano e o do filho lá em cima. E não só é a parte do dinheiro, né? Tipo, você tá fazendo a unha e teu filho. Teu filho Tá com tem quem? problema? Tá com quem? Quem que tá cuidando? Mas ela tá fazendo a unha. Mas na UTI, você ia arrumada ou você ia desarrumada? Não, eu ia o que sobrou de mim. Então, aí a mamãe foi lá, ela falou que ela ia de unha feita, cabelo feito, e ela era julgada por outras mães. Mas acho que é isso, cada uma reage de um jeito. A Natália não conseguiu olhar pra esse lugar, mas essa mãe, a defesa dela era... Eu vou de unha pintada, cabelo feito, porque eu quero estar bonita pro meu filho. Meu Deus Eu do fui céu, assim, as minhas 3 fotos. cesarianas, eu fui de unha feita e maquiada, né? Porque eu sou maquiadora profissional também. Mais um talento. Mas aí, eu lembro que o cirurgião falou, né? Mas você veio toda maquiada, você sabia que ia entrar na cesariana? Lógico, eu falei, imagina que eu vou tirar foto, ainda que meio morta com anestesia, e vou tirar foto com aquela olheira branca daquele jeito. Não pode, gente, né? E mesmo assim, as fotos não ficaram boas. Mas eu olho Mas as eu tinha minhas que arriscar. fotos da UTI e eu falava, como você me deixava usar essas roupas? Mas eu ia, lógico, com meu vestidinho. Na minha segunda filha, eu tive um problema com a bexiga, né? Fatiaram minha bexiga porque eu tive esse colamento, assim, dos órgãos e tal. Então, tinha aquela bolsinha com o sangue, uma sonda. Então, eu lembro que tinha um vestidinho que usava na época da barriga e escondia essa sacolinha, porque imagina, vou andar com aquela sacola, né, passeando, fazendo teste do pezinho e tudo. Lógico, talvez não passava pela maquiagem e tal, mas a gente sempre vai arrumadinha, né? Dentro do possível. Agora, a prioridade eram os filhos, né? Eu ficava de plantão para ver se conseguia dar de mamar para minha filha. E às vezes as enfermeiras esqueciam de chamar e aí eu desabava. Pensava, não acredito que eu tô há horas aqui sentada, morrendo de dó, esperando para dar de mamar e a enfermeira, ai, mãezinha, ela chorou, esqueci que a senhora estava aqui. Mas olha como Deus é bom. A Ivana arrancava a sonda. Mãezinha, aí chamavam, né? Ela arrancou a sonda, olha que danada. Né? E aí eu falei, ai, graças a Deus, minha filha tá do meu lado. Estamos juntas. Mas Lógico esse que era um sofrimento. mãezinha é o que a gente não aguenta, né? Tudo é mãezinha. E você pergunta uma coisa, e eu não sou mãe atípica, mas assim, por mais que tenha lido, pesquisado, na hora que você tem seu filho, é uma realidade totalmente diferente. Você não sabe de nada. Né? Então, assim, a minha filha, primeira, nasceu prematura, 34 semanas. Ela espirrava, aí meu marido pegava a bolsa, vamos, sobe no carro que vamos para o pronto-socorro. Né? Porque também colocam muitos medos na gente. Ninguém pode pegar. Até os 5 ou 6 meses não pode pegar essa criança. Não limita as visitas, isso, aquilo. Então, você realmente se enche de medo. Se você não for atrás de informação, se você não vê um convívio com gente que possa te informar verdadeiramente, você vive numa bolha mesmo. Com certeza. Por isso que a informação é tão importante, né? Pra você poder chegar nesse lugar e falar, não, eu sei o que tá acontecendo.
Eu acho que deve ser muito interessante realmente essa troca que existe, porque a vida de uma mãe já não é simples. A vida de uma mãe atípica você pode multiplicar muitas vezes aí. E aí essa troca de experiências que vocês acabam fazendo, né, nessa conversa entre mães, isso é muito rico para quem vive a mesma situação de família, né? Muito. A gente vê isso, assim, diariamente, né? Primeiro com os comentários do YouTube, e eu tenho muita troca, né? Eu passo, sei lá, acho que umas 3 horas... O trabalho da Natália também. Meu trabalho também é esse. E é difícil a gente entender que isso é o meu trabalho. Então, tanto é que eu tive que sair um pouco da parte da agência pra cuidar realmente do Voz das Mães. Porque é com muita mãe que a gente fala o dia inteiro. E eu gosto de ter esse contato com a mãe. Então, toda mãe que vai num programa, eu tento conversar com ela antes. Entender realmente a história, estudar as doenças. Porque não adianta eu simplesmente ouvir o que ela tem pra falar e eu não extrair dela a melhor coisa que a outra mãe vai ouvir, né? Então, é muito o que vocês fazem aqui também. Então, eu tenho que estudar muito. E a gente fala, cara, eu tô aqui pra mãe, elas têm meu WhatsApp pessoal, que vamos conversar. Tá se sentindo mal? A gente tava ontem com uma mãe que ela falou, eu tenho médico 7 horas da noite. Eu falei, eu tô aqui o dia inteiro. Quiser me ligar? Me liga. Sabe, você deve estar nervosa, porque vai pegar o diagnóstico agora do filho. Eu falei, vamos conversar. Porque eu acho que é isso, é a gente se colocar pronta pra ouvir. E entender que a mãe, às vezes, ela só quer falar. Ela não quer que você... Resolva um problema. Ela não quer que você dê uma solução pra ela. Ela só quer desabafar. Ela só quer que você ouça. Agora, se alguém está escutando agora e fala assim, nossa, Natália, me tocou essa história, eu quero falar com você, eu preciso falar com você. O que faz? Só manda um direct pra gente, ou no meu Instagram, no teu Insta, ou no Voz das Mães, ou por e-mail também no contato. Qual que é? Repete pra gente. @Voz das Mães. @Voz das Mães, tanto no Instagram quanto no YouTube. O meu Instagram é Nath Lopes Rodrigues, Nath sem H. E também tem um e-mail, né? Contato @vozdasmães.com.br. Pode mandar a história lá, que a gente já tem uma lista. A gente é muito doido, né? Porque quando você faz um projeto assim, você vai vendo ele crescer aos poucos. E a gente recebeu recentemente uma mensagem de uma pessoa desesperada. Cara, eu moro em Manaus. E aqui a menina que trabalha pra mim tem 16 anos. O filho dela nasceu com alguma coisa e os médicos aqui não sabem o que fazer. O menino tava tomando dipirona. E assim, a gente no final de semana... chegou esse e-mail, a gente, cara, o que a gente vai fazer? Botafogo. A gente em Bragança e a gente, cara, vamos resolver. E a Natália começou a ligar pros médicos que a gente tem de base e os médicos daqui, falando com o médico de lá de Manaus, pra tentar resolver. Falando comigo e eu falando com os médicos de Manaus. Eu tava sendo a ponte. Intermediária ali. Aí a geneticista de São Paulo falava, tem que colher tal exame. Aí eu passava pra geneticista de Manaus. E a geneticista de Manaus falando, mas que exame que é esse que eu nunca ouvi falar? Assim... Tá bom, então vamos tentar te transferir de hospital. Estado, esquece. Não adiantou em nada, não ajudou em nada. Então vamos tentar. Infelizmente o menino veio a óbito, não tinha o que fazer mais. Mas a gente conseguiu colher pelo menos os exames dele para entender esse diagnóstico. Para depois, até porque a mãe tem 16 anos, então a gente já pode ajudar, né, para outros filhos também. Mas eu acho que é isso, é a importância, por exemplo, dos médicos não serem especializados. Sabe, não saberem o que fazer com uma criança quando chega com uma doença rara. A gente tá falando de uma capital do nosso país, né? Então eles estavam lá em Manaus e a gente aqui de São Paulo. Então assim, quando a gente fala de Rio e São Paulo, já é complicado. Quando a gente vai ouvir histórias de outros lugares, Sul, Sudeste, e aí a gente vê lá Centro-Oeste, Nordeste, cara, tem o interior dessas capitais. Mais então complexo ainda, né? São várias histórias que a gente escuta, que a gente fala, caraca, a gente precisa realmente... criar essa rede de apoio para que a gente possa ajudar de alguma maneira. Porque é isso, a gente tentou. O médico daqui falou, graças a Deus, o médico daqui também, cara, no final de semana conseguiu falar. O médico daqui deu mais atenção do que os médicos de lá, porque teve médico de lá que eu falei, você pode? Um gastro. Eu falei, consigo contato? Eu falei, você pode ir lá? Ele falou, final de semana não consigo. Uau. Eu falei, o menino tá morrendo. Aí teve uma outra que a médica falou, não, ele já vai morrer amanhã já, então... Ele já vai morrer amanhã. Não vamos gastar. Exatamente. Isso, vamos gastar nisso. Nesse lugar. Não, eu tenho prints. Eu tenho isso. Porque a vontade é processar, né? Claro. O que vocês acham que faltaria, assim, para poder fazer um melhor trabalho? Vocês, obviamente, pelo que a gente vê, né, estão bem, assim, submersos nisso, estão se informando, tem uma rede de apoio profissional também, né? Então, isso é muito importante, porque a gente não é médico, como o Wagner falava. Muitas coisas eu posso dizer porque aconteceu comigo, enfim, mais ou menos... Mas vocês têm um plano. Sim. Agora, o que faltaria para poder ser uma ajuda bem mais
ampla também, para poder dar um suporte melhor para essas mães que hoje escutam e pensam, olha, eu não sei como vou lidar com meu filho que tem síndrome de Down, que tem qualquer tipo de diferença clínica, por assim dizer, né? Quer falar? Eu acho que o projeto cresce muito por nós, né? Nós, nossos amigos que apoiam. A dedicação de vocês. Porque assim, de fato a gente não tem apoio de empresas, de governo, de estado, de nada. A gente tenta, obviamente, tem algumas empresas que já apoiaram, mas a gente tá aí, a gente tem projeto de apresentação do portal, de tudo que a gente quer fazer, de todos os projetos, porque o Voz das Mães não paga nossas contas, é o que a gente fala. O Voz das Mães é o nosso projeto, a gente investe dinheiro ali. E é óbvio que a gente sabe que o dinheiro, ele multiplica e acelera o processo. Então, o que eu quero fazer do portal, o que eu quero fazer do apoio psicológico, hoje é uma parceria. Que bom, já consigo atingir essas mães. Só que eu preciso de um portal, eu preciso de uma assistente social para isso. Então, eu tenho voluntários hoje, né? Mas que a gente precisa A gente precisa de parceiros, a verdade é essa. Pessoas que queiram estar com a mesma energia que a gente está dentro. Porque não adianta também chegar... A gente já teve uma proposta de vender o Voz das Mães, de ter um sócio. E aí a gente chegou no momento de falar, cara, não tá muito batendo a ideia. 50%. Aí eu falei, cara, não sei se eu quero isso. Não é esse lugar que eu quero levar o Voz das Mães agora. Porque entendeu? não é um negócio. Não é um E tem uma negócio. outra coisa. Tem um tom de ministério, né? Não, Tem e um tom assim, de ministério. As Exatamente. empresas, elas começam a olhar o Voz das Mães de uma outra forma, principalmente quando tem uma mãe atípica no time. Que assim, quando eu começo uma reunião para contar sobre o Voz das Mães, e aí uma pessoa fala, eu sou mãe atípica, pronto. A conversa já vai para um outro tom. Porque quem não é desse universo não entende a necessidade que é desse universo. Entende? Porque marcas enormes que às vezes não têm pessoas que tomam decisões e não são desse universo, acham, é bobagem, pra quê? Não, vamos falar sobre maternidade, tá tudo certo. Não tem um objetivo, claro. Não. E é isso que a gente precisa mostrar, porque dentro das empresas existem muitas mães atípicas que às vezes estão caladas para não serem mandadas embora. Entende? Tem muita que fala, não, tá tudo bem. Não, eu consigo dar conta de tudo. Realmente consegue, só que ela tem o direito, às vezes, de ter carga horária reduzida, por exemplo, mas não vai pedir. Porque ela pode ser mandada embora por causa disso. Claro. Se já é difícil o mercado de trabalho para uma mãe, mais uma mulher, vez, né? mas Pra uma mãe e exatamente. uma mãe atípica. Exatamente. Pronto, falou muito bem. tudo. Mas é isso, acho que a gente quer melhorar como sociedade mesmo. Acho que é esse lugar. Então, preciso de pessoas que estejam na mesma vibração que a gente. Porque não adianta... Não é só pelo dinheiro. Eu falava, mas o dinheiro é muito importante. Vou patrocinar o Voz das Mães. Vou patrocinar o Voz das Mães. Mas pra onde essa marca quer ir? Porque eu tinha muito contato com casa de aposta. Eu vou botar uma casa de aposta no Voz das Mães? Não combina, né? Não faz, não, ele ia me dar o menor dinheiro, mas ele não ia me dar o propósito, ele não condiz. Então não é só sobre o dinheiro, é alguém que realmente queira participar. Aí, uma pessoa que tem visão de negócio, que vai levar a Voz das Mães para outro lugar, para atingir o Brasil inteiro. É isso, sabe? É ter essa pessoa do nosso lado, seja uma marca, seja uma pessoa, um investidor, um empresário, mas alguém que realmente queira fazer a diferença. Pra gente terminar, que mensagem vocês gostariam de deixar para quem acompanha o Voz das Mães, para quem tá vendo vocês aqui nesse podcast, que mensagem vocês gostariam de deixar sobre esse universo para quem tá acompanhando a gente? Pra mim... eu sempre dou a mensagem, eu vou falar, deixa ele. Deixa ele agora, hoje. deixa ele brilhar, Deixa ele brilhar. Primeiro podcast, tá? Que ele participa. Tirando o meu... Tirando o meu, é o primeiro que ele participa comigo. Seja bem-vindo a um podcast fora de casa. Não, é que eu me senti muito confortável. Eu fiquei assistindo o programa, eu senti muito confortável da sua maneira de se comunicar. Eu falei, lá eu vou. Até Que bom! Aê, Cauê, obrigado. Me senti confortável. Mas eu acho que o principal é que diagnóstico não é destino. Eu acho que essa é a frase principal. Não é o destino. Receber o diagnóstico, pode ficar mal, pode ter o luto, se dá o teu tempo do dia ruim, mas também... Olha que tem um outro universo. Tem uma mãe que ela contou uma história muito legal que mudou a minha vida. Às vezes você preparou umas férias pro Uruguai. Cara, eu peguei o mapa do Uruguai, o guia. Em 5 minutos já viu tudo. Montevidéu, então. Só que aí você pegou o avião errado. É lindo. Maravilhoso. É uma Europa na América do Sul. Eu adoro. Aí você cai na Argentina. Cara, você não se preparou para o Uruguai. Você se preparou para o Uruguai, não para a Argentina. Mas a Argentina também é bonita. Então, quanto o Uruguai. Então, acho que é isso. A maternidade atípica, ela tem muitas coisas bonitas e maravilhosas. Basta você enxergar dessa maneira. Então, eu acho que é isso. O diagnóstico não é o destino. E eu acho que a gente tem essa missão.
você e eu, todos aqui, de mudar a sociedade. Então, de indicar o conteúdo do Voz das Mães ou de outros conteúdos que façam sentido para a pessoa parar e refletir, sabe? De olhar uma mãe ali com um filho e ele não ter a necessidade de estar com um cordãozinho do autismo para você olhar diferente. Ah, não, tá com cordão do autismo? Pode. Ah, então eu não vou falar mal, não vou julgar. Não, cara, olha, calma. Entende o que aquela mãe tá passando. Eu acho que é isso, a gente olhar mais pra gente como sociedade, ver o que a gente pode melhorar, sabe? Nesse contexto de mensagem final, acho que o diagnóstico não é destino, e a gente tentar olhar pro outro com, sabe, com um pouquinho mais de empatia, de acolhimento, sabe? Olhar pro outro. E que o Voz das Mães tá aqui pra te acolher, né? Eu acho que o mais importante além de tudo isso, é trazer essa mãe pro nosso universo, e aqui a gente sabe que ela não vai ser julgada, vai ter acolhimento. Eu falo muito sobre a maternidade atípica, as doenças, né? Cada um levanta a sua bandeira. O autismo, tem lá Marcos Mion, que levanta a bandeira do autismo, Romário levanta a bandeira da síndrome de Down. Eu acho que a gente precisa se unir mais, e não só se cada um na sua bandeira, porque Exato. Em algum determinado momento a maternidade atípica vai englobar todo mundo. Seja por receber o diagnóstico, luto do diagnóstico, a não assistência de convênio médico, em algum momento as mães vão se encontrar por um mesmo caso. A solidão. E a gente precisa estar junto e nos acolher, parar de nos julgarmos e de apontar o dedo, sabe? Ai, não é porque a tua dor é maior do que a minha, será que é? Quem é você? Quem somos nós para medir a dor do outro, sabe? Então, e eu acho que é muito isso. A gente precisa parar de apontar o dedo e julgar a mãe por ela ser daquele jeito, que é o que ela tá sabendo fazer naquele momento. Então, às vezes essa mãe tem um mecanismo de defesa também, Lógico. né? Porque todo esse né? preconceito, essa falta de informação, ela já dá por feito já aquilo que, você é olhada de uma forma diferente. Por que alguém vai me escutar? Eu não sou ninguém, eu não tenho recursos, né? E isso mesmo leva a que essa pessoa se isole também. E quando eu falei da pessoa, é porque assim, a maternidade atípica, não romantizando também, tem ego, tem vaidade, somos pessoas. São seres humanos, Seres né? humanos. Isso. Então, assim, não é porque a maternidade atípica que é tudo lindo e maravilhoso. Tem também, por isso que é cada um na sua, porque também são pessoas e tem tudo isso envolvido. Então, acho que a gente precisa olhar mais Quebrar isso, né? vamos abraçar aqui e vamos buscar melhorias. Eu acho que esse é o lugar. Muito bom, gente. Precisamos de seres humanos mais humanos. Mais Natálias e mais Robson. Por mais. Vocês são ótimos. Muito obrigado por terem vindo. Parabéns pelo trabalho. Realmente é Obrigada, admirável, né? Admirável. Essa dedicação, esse amor com que vocês desenvolvem esse trabalho, eu acho que realmente contagia, né? Contagia. Até por isso, né? Não é só uma coisa que acontece lá na gravação. Vocês estão atrás de Eles tudo. vivem Imagina, isso, né? Vivem, 24 horas. E vamos aguardar vocês lá no estúdio certeza. Voz das Mães. Vamos. Dia Só dos com uma Pais Já estão condição. convidados. Eu quero conhecer o Vini. Com certeza. Ele vai. Ele vai. Levar o Vini. A gente dá um abraço Com pro Vini. certeza. Ó, tem presente pra vocês. Obrigada. Pra você também, viu, Karina? Aqui, ó. Chegou aqui, olha lá, ó. Emoção! Presentinho pra vocês do Hope Hour, pra vocês levarem com todo carinho aí, lembrança. Amo canecas. Amo. Amém. Já tem uma aí do NT Play, que tem a nossa marca aqui, digital da Novo Tempo. Você tem ainda a caneca do nosso Eu programa? tenho. Você acredita que eu tava vendo ontem, tava em cima da mesa, a Nani tava arrumando as coisas na cozinha? Eu tenho a caneca dos programas passados que eu apresentei. Uma vez Maravilhoso. trocamos canecas. Foi verdade. Muito bom. Gente, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Nossa, obrigada. Amém. Obrigado. Que assim seja. Pra mim é um privilégio estar com Eu você. adorei, cara. E volte mais vezes, Me tá? chame mais vezes. Por favor. Gente, obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio. Tô te esperando lá. Tchau, tchau. Tchau.